foi já. Oi pessoal, boa noite, como estão vocês? Vamos dar início a mais uma live, nossa primeira live de recrutamento hoje, hein? Bora time! É isso, estamos aqui hoje com a Karina. Dá um oi, Karina. Oi pessoal. Com a Letícia. Oi. E com o Levi. Dá um oi, Levi. Fala oi, Levi. Beleza? Tá É isso. A galera tá entrando aqui, o pessoal tá acessando. Logo, logo a gente vai começar a responder todas as dúvidas, todas as perguntas que o pessoal mandou no Apresenta a Karina pro pessoal ali. WhatsApp. Karina é a minha assistente maravilhosa aqui do recrutamento Primeira de vez seleção. na live, né? Primeira vez na live. Vai lá pro pessoal, cara. Tá animada? Estou animada e nervosa. É. Oi pessoal. É isso. A Karina faz parte aqui também do grupo Enrise. É a primeira vez dela aqui na live, né? Ela é a minha assistente aqui, ela faz parte também do recrutamento de seleção, faz toda a parte de triagem, faz entrevistas, faz contato com os candidatos. Dessa vez ela me ajudou também a separar as perguntas que ela também estava recebendo. É isso aí. E daqui a pouco ela também vai vir responder perguntas aqui. O desespero na voz. Então a gente vai começar então com uma que mandaram, hein, Cá? Vamos começar. Tá. Qual? O Levi também tem... O Levi na hora de dar oi. Bom, a Mariana Oliveira mandou aqui pelo e-mail. Quem desculpa? A Mariana Oliveira mandou pelo e-mail. Ah. Quanto tempo que eu tenho que esperar a resposta de um processo seletivo? Boa pergunta. Essa pergunta é bem pertinente. Eu vou dizer aqui acerca do nosso processo em si, né, aqui do Grupo Enrise. Não posso falar muito bem pelas outras empresas, né? Mas falando aqui pelo Grupo Enrise, os nossos processos seletivos, a nossa seleção em si, ela tem uma duração de 15 dias úteis para nós selecionarmos os profissionais, para nós mandarmos para o escritório analisar, né? Então, esse tempo de seleção em si são de 15 dias úteis. Então é o tempo que nós criamos os currículos, realizamos as divulgações da vaga, publicamos nas redes, fazemos contato inicial com os candidatos. Então é durante esses 15 dias úteis que nós fazemos toda essa seleção e a fase das entrevistas. E aí após isso nós encaminhamos para os nossos clientes para eles poderem analisar esses perfis e aí sim verificarem quem eles querem que evoluam para a segunda etapa, né, que é a segunda etapa, uma entrevista direta com o escritório, com o nosso cliente, e aí sim existe esse retorno e tudo mais, tá? Mas para a finalização do processo em si, depende muito do cliente, mas leva aí cerca de 20 dias úteis com o tempo dos 15 dias úteis do nosso processo em si, e o tempo de retorno do nosso cliente. Em torno de 20 dias úteis, 25 dias úteis aí para um retorno, tá? E seria basicamente nesse sentido, tá bom? E, bom, vamos lá, o pessoal tá acessando aqui, já tem algumas dúvidas. Aqui no chat mais algumas coisas que o pessoal tá falando, né? Então, o Franklin perguntou aqui sobre as vagas, elas são só nas capitais. Não, Franklin, isso. Franklin, as nossas vagas, nós atendemos o Brasil todo. Tem vaga para São Paulo capital? Ah, sim, nós temos diversas vagas aqui para São Paulo. Nós somos daqui, inclusive, né? A nossa sede fica aqui em São Paulo capital. Então, nós temos diversos clientes aqui também em São Paulo. Então, nós temos diversas vagas aqui. Você pode conferir as nossas vagas através do nosso Instagram, através do nosso LinkedIn. Tem os nossos grupos de vagas. Inclusive, nós abrimos o 5º grupo de vagas hoje. Porque os 4 outros já lotaram. Muito rápido. Muito rápido. Então, se você ainda não está no nosso grupo de vagas, tem agora o grupo 5, então tem vagas lá. Então, acessa, já participa do grupo, que aí vocês ficam sempre por dentro das vagas que nós temos em aberto. Tem vaga exclusiva que a gente divulga lá primeiro, depois que a gente posta nas outras redes, no Instagram e tudo mais, né? Mas sim, Franklin, nós temos a vaga aqui com São Paulo, só verificar a vaga de interesse
a vaga que você sentir que você tem mais aderência, que está dentro da sua área de atuação. E aí você encaminha o seu currículo para nós. Pode encaminhar direto no nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp, que nós iremos analisar e te dar um retorno, tá bom? É isso. Vamos lá, galera. Animação. Meu, que isso? Cadê o polvinho? Não tá aqui hoje? Não tem o bicho. Por que o Alexandre ele ganha patinho, ele ganha polvinho, ele ganha coelho e eu não tenho um animal aqui? Bom, eu posso te oferecer no máximo uma garrafa bonitinha. É isso. Olha só que fofinha. Tá representando, Alisson. É isso. Representando. Na live do Alexandre tem o zoológico inteiro aqui. Aí na minha live É, uma garrafa. a primeira. Pelo menos a gente vai se A manter primeira hidratado, né? live é sem nada, sem apoio nenhum, nem de pelúcia, nem de Sem nada. apoio emocional, certo? Certo. Não tem um photocard hoje também? Não, Verdade, tem e ele está em uma pelúcia. Ah, melhor, ó. Photocard, sim. Aqui, ó. Tô me senti um pouco melhor agora, obrigada. Boa. Tem um pouquinho aqui. Tenho já mais algumas questões aqui no chat. Vamos lá, bora. Foi o Daniel Ricardo. Olá, como faço para destacar o meu CV para o recrutador? Perfeito. Qual que é o nome dele, Daniel? Daniel Ricardo. Vamos lá, Daniel. Como você pode destacar o seu currículo? Cara, tem diversas dicas que eu poderia te dar aqui, mas acho que a principal delas, né, é estruturar bem o seu currículo. No sentido de colocar as informações necessárias para a vaga, mas ao mesmo tempo ser objetivo. Não faz sentido ter um currículo de 20 páginas, como eu já peguei aqui, já tive que analisar um currículo de 20 páginas. Então, assim, o recrutador, às vezes, ele está precisando de uma demanda muito rápida ali. Ele precisa encontrar logo o profissional, ele precisa encontrar logo as pessoas para fazer a entrevista. Então, às vezes a gente não tem tempo hábil de analisar um currículo de 20 páginas, né? Sei lá, eu estou dando um exemplo de 20 páginas, mas 4, 5 páginas que seja, já é, entre aspas, já é muita coisa para um recrutador olhar. Normalmente a gente bate o olho no currículo, a gente já vê as palavras-chave, a gente já é treinado para isso, já olha as palavras-chave, bate ali o que tem a ver com a vaga ou não, e a gente dá um ok ou um aprovado ou um reprovado para aquele currículo nessa fase de triagem, né? Então é importante ter o seu currículo bem estruturado, objetivo, com as informações necessárias. Não faz sentido, não tem por que você colocar os seus documentos pessoais no currículo, por exemplo, colocar RG, CPF, você está só expondo os seus dados, isso é um risco para você, e o recrutador num primeiro momento não precisa desses dados seus. Caso você seja aprovado, aí sim, a gente pede toda a documentação e tudo mais, mas nesse primeiro momento não tem o porquê, né? Até mesmo endereço completo com o nome de número da casa, bloco, apartamento, não precisa. Pode colocar só o seu bairro, cidade, estado, seu nome completo, suas redes de contato. É sempre importante ter o seu contato atualizado. Se tiver um número de telefone que não é atualizado, você pode atualizar lá e colocar no seu currículo e seguir e encaminhar. Acho que assim tem o seu currículo bem estruturado, tá? Aqui tem duas questões muito parecidas aqui no chat, mas ainda nessa questão de currículo, a La Engeli mandou assim, ó: currículo que tem mais de uma página tem problema? O meu tem 3 e fico meio apreensiva se isso é ruim. Então, depende do seu currículo. Se ele tem 3 páginas, mas não é só texto, não tem parágrafos e parágrafos de texto, se você conseguir estruturar ele em tópicos, melhor ainda. Você coloca em tópicos as palavras-chave que têm relevância com a vaga que você está se candidatando, é muito melhor, muito mais objetivo para o recrutador. Então, por exemplo, se você está se candidatando, dá um exemplo genérico aqui, para uma vaga na área de direito, e aí você está focando nisso agora, você quer entrar na área do direito, você está galgando, sei lá, uma posição de advogado júnior, você tem seus estágios ali, mas aí você acaba colocando suas experiências anteriores a isso em outras áreas, que às vezes não tem relevância para aquela atuação, para aquela vaga em si que você está se candidatando. Por exemplo, experiência em vendas, ou de telemarketing, enfim, só exemplos aqui. Então, às vezes não é relevante em si. Se você conseguir enxugar isso, não deixar faltar informações, mas também ser mais objetivo dentro de um currículo, tá? Muito legal. Agora, tem duas questões muito parecidas que eu acho que cabe a Karina responder. Justíssimo, apoio. É isso. Nossa.
Karina Oliveira! Ai, meu Deus do céu. Fazer igual ela faz comigo. Teve aqui do Fábio Marcos, já fiz dezenas de inscrições em vias de currículos, nunca tive retorno. Teve também da Ananda Cristielli, já realizei várias inscrições, encaminhei meu currículo e não recebi retorno. Sou bacharel em Direito. Então, Karina, o que você tem a dizer sobre isso, já que Por favor, você faz por retornos? favor, tome o seu lugar, venha Queremos aqui ver conversar com você. seus candidatos. Vamos lá, então. Se alguém precisar vir bater em alguém, pode vir bater na Karina. Eu sou a pessoa que responde A gente passa o endereço dela. Pode pra passar o você. endereço e tudo mais, sem problemas. Qual o nome deles? É a Lia, não, desculpa, é a Ananda Cristielli e o Fábio Marcos. Ananda e Fábio. Eu entendo, assim, a preocupação e a questão, né, de vocês, mas existe uma remessa enorme, né, de candidaturas que nós recebemos. E, em geral, a gente costuma dar os retornos iniciais para os candidatos, né, no WhatsApp mesmo. Assim, quando eles enviam um currículo para uma vaga em específico, informando que nós temos aí um prazo de até 15 dias para que nós possamos retornar. E se caso esse retorno não acontecer, é porque não tem ali uma compatibilidade com aquela vaga. Então, provavelmente, pode ter ocorrido de não ter essa compatibilidade, né? Mas isso não é a respeito da tua competência ou daquilo que tem dentro da tua experiência, mas sim com a vaga em si. Mas não desistam, continuem. E em algum momento, a tua recolocação vai aparecer. Boa! Fala bem! Aprendi com a minha sênior, Palmas pra ela. Gente, não batam na Karina, Por favor, gente. tá Não vendo, batam. gente? Ela analisa o currículo de todos. Sim. É que realmente, às vezes, o volume de currículos que a gente recebe ele é tão grande por dia, em todas as redes que a gente recebe, que às vezes a gente não consegue dar um retorno individualizado para cada um. Mas todos os currículos eles são analisados para as vagas. Por isso que a gente fala, né, até numa mensagem automática que a gente encaminha, que em até 15 dias úteis, se você não tiver um retorno, pode ser que o seu perfil não estava aderente a essa vaga no momento, mas o seu perfil ele fica no nosso banco de currículos para ser recolocado em outras vagas que tenham aderência com o seu perfil naquele momento, tá bom? E é isso. Perfeito, gente. Vamos lá. O Douglas Santos mandou via WhatsApp, né, uma pergunta. Quantos candidatos, em média, vocês entrevistam para uma vaga? Certo. Bom, em média, nós entrevistamos de 10 a 15 candidatos, tá? Para cada vaga. Para desses 10, 15 candidatos, nós selecionarmos os perfis que realmente estão aderentes ali com o que o nosso cliente está buscando, com o que o nosso cliente solicitou para nós, né? Então, é em média, nessas 10, 15 entrevistas que nós fazemos o crivo realmente. Lógico, antes da entrevista a gente tem uma série de etapas e tudo mais para filtrar e realmente fazer as entrevistas com aqueles que estão aderentes ao perfil que os nossos clientes nos passam para buscar, tá? Mas mais ou menos essa média. Sério. E é isso. Levis fazendo super presente né, na live. A mamãe dele é a Karina, tá? No gente, não É a mamãe dele é a Karina. A Lili é a mãe só do setor de recrutamento. Exato. Olha, o Isaac mandou aqui no chat. Existem vagas afirmativas para PCD disponível? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Nós temos algumas vagas home office que estão disponíveis para PCD. Nós não temos algumas exclusivas para PCD, mas temos vagas que aceitam sim, tá? Então as nossas vagas home office que nós temos em aberto, eu preciso olhar descritivo a descritivo, caso a caso, mas tem algumas que não há problema, tá? Não tem, nós aceitamos assim as candidaturas. Pode encaminhar o seu currículo, identificar isso dentro do currículo ou através do e-mail que você encaminhar ou do WhatsApp. Menciona isso para nós e aí nós verificamos se nós conseguimos te encaixar dentro dessas vagas, tá? Para todas as vagas ou só as de home? Normalmente as de home, porque alguns escritórios eles não têm estrutura física preparada para alocar o PCD, né? Então às vezes eles não acabam recebendo por conta da estrutura física do escritório em si. Mas as vagas home office, como tem essa facilidade da pessoa trabalhar da casa dela e tudo mais, então não tem esse motivo de seleção, entendeu? Perfeito. Olha, a Beli mandou aqui no chat
O que faz um CV ser descartado? Acho que é bom a gente também já prefaciar isso aqui falando o que é um CV, porque a gente recebeu essas dúvidas. Sim, gente. Recentemente a gente recebeu muitas dúvidas do que é um Tem CV. alguém aqui que tá assistindo a live que não sabe o que é um CV? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Por favor, se manifeste, você não vai ser julgado, tá? Mas a gente tá aqui pra explicar. Será orientado? Mas é o currículo, né? Currículo vitae. Não sei se assim Vitae. pronuncia. Vitae. E é isso, então é o CV, né? Então, o que faz ele ser descartado? Tem uma série de fatores, mas não é... O fator principal, determinante, são de fato os requisitos da vaga. Se o nosso cliente nos passou que o candidato precisa ter experiência em determinada área e aquele candidato não tem, e a gente bate o olho no currículo e vê essa falta de experiência naquela área específica, ou naquele setor específico, e aí o currículo ele acaba não passando nessa triagem inicial. E é por conta disso, né? Não é por conta de... Por mais que a estrutura do currículo ela ajude o recrutador no momento de seleção, não é um fator determinante para selecionar ou não alguém. A gente nunca vai selecionar alguém se o seu currículo for bonito ou se o seu currículo for, entre aspas, feio. A gente vai levar em consideração o conteúdo que ele tem lá dentro, né? Então, de fato é isso. É os requisitos em si da vaga, se você está aderente ou não. Boa. Muito interessante isso que você falou mais pro final, porque a Sandra, ela mandou aqui no chat, inclusive, ó. Faz diferença ter um CV bonito do Canvas? O que vocês acham? Excelente. Qual a sua opinião, Ká? Olha, eu acredito que o ponto da estética não difere, não vai fazer com que você seja aprovado ou não. Retomando o que você falou da clareza das informações, quanto mais claro, mais objetivo e mais... Quando se fala de bonito, eu acho que bonito pro recrutador é quando ele consegue ver as coisas bem claras. Consegue entender o que tá no currículo, né? Sim, dessa forma. Gente. É isso, então não é que o currículo, um currículo mais bonito vai ter mais relevância do que um currículo que foi feito só no Word. Não, jamais. O que a gente realmente leva em consideração é sempre o conteúdo do currículo, é sempre a experiência do candidato. Mas lógico, se você tem um currículo mais elaborado, se você tem um currículo mais bem feito, tem um design mais agradável aos olhos, com certeza isso acaba atraindo um pouco mais a atenção do recrutador nesse sentido. Letícia, mais do que ninguém pode falar sobre design, não é mesmo? Exatamente. Não de currículo, porque eu não tô nem um currículo. Ah, que bom, que bom. Eu estou muito bem empregada. Tô ouvindo, né, Alexandre? Graças a Deus. Amém. Mas enfim, é isso. Se você tem um currículo mais elaborado, pode ser que você chame mais a atenção do recrutador por isso, mas não que você seja selecionada só por isso. Tá? Vamos lá. Nossa, quantas perguntas no chat, a galera tá interagindo, hein? Isso aí, pessoal. Palmas pro pessoal aqui do chat. Palmas! Certo, olha. O Advocacia Pesquim perguntou: onde posso ver as vagas de vocês? Eu acho que essa daí tem uma especialista que pode falar, não é mesmo? Letícia! Nossa, tô pegando a entonação do Alexandre pra falar. É minha hora de aparecer, É só hora de aparecer, esse é o momento. Ai, Vai e brilha. Oi, pessoal! Vocês devem me conhecer da live do marketing jurídico. Mas eu tô aqui também, eu tô em todas as lives, sou eu que faço elas. Estão todos aqui por minha causa. Sim. Aí depois eu apanho por causa disso. Mas retomando aqui a pergunta, né, que você fez sobre onde você pode ver as vagas. Primeiro, e mais importante, toda segunda-feira a gente posta as vagas em todas as nossas redes, tá? Então a gente posta no Instagram, nos stories e também no feed. A gente posta no Facebook, no LinkedIn. A gente manda em todos os grupos de vagas, que no momento são 5, porque encheu, certo? Efeitos sonoros. Tô aqui com uma mesa de som. E então é muito importante, né? Toda segunda tem em todas as redes. Além disso, quinta-feira e sexta-feira, só nos nossos stories, a gente faz maratona de vagas. Ou seja, das 17 até as 21,
toda quinta e sexta a gente vai postando no nosso stories várias vagas, várias oportunidades sem parar, certo? E também, como eu havia dito, pode ver também, exclusivamente também, as vagas através do grupo de vagas. Então lá é muito importante porque as meninas vão mandando assim ao longo do dia e vai chegando para elas direto ali o currículo. Então são esses os nossos canais. Além do grupo de vagas no WhatsApp, a gente também tem no LinkedIn e no Facebook. E toda vez que abre uma vaga nova, sai exclusivamente no nosso Stories, ok? Logo mais vai ter vaga sendo aberta por lá. Então vocês podem ver pelo nosso Stories também. Né, galera? Isso aí! Olha, tá chegando muita coisa aqui no chat. Eu acho que a Lilian tem que voltar, né? Não? Vamos ver. Ok. Bora ali! Vou voltar aqui pro meu posto, não é mesmo? Vamos lá. Muitas perguntas, muita gente na live, muita gente acessando. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Karina. Deu um olhar de desespero que vocês não têm noção. O que você acha sobre o desemprego no Brasil? Nossa, muito Profundo, não é mesmo? profunda essa pergunta, não é mesmo? Olha, de fato, sinceramente, eu acho que tem dois lados, né? Tem um lado onde as pessoas muitas vezes elas não estão assim tão... Gente, calma aí. Ele quer dar uma Calma opinião, aí, que gente. o Levi quer Ele quer dar uma emitir a opinião dele, ele tá querendo falar aqui. Eu creio muito que existem muitas oportunidades, existem pessoas capacitadas, mas hoje em dia, vivendo no recrutamento e seleção, eu vejo que tem muitas pessoas que têm muito potencial, mas não demonstram esse potencial quando estão diante de uma oportunidade, fazendo com que ela não tenha aquela oportunidade. E muitas vezes acham que é porque não estão indo bem ou algo do gênero, mas hoje eu acredito que são pessoas que não estão sabendo, vou colocar como uma frase feita, se vender, né? Sim. Oportunidades tem, é difícil de fato, mas se você pesquisar bem, se você olhar bem, você consegue encontrar uma oportunidade. Eu acho que se você se prontificar, às vezes, começar, vou colocar como começar de baixo, mas não seria o que eu queria usar, mas se você se prontificar, começar de baixo e tentar construir uma carreira, você consegue uma coisa sólida e estável. Ô, louco, nós dá aula aqui. Sabe muito! Meu Deus, vou nem... Acho que ela poderia assumir agora a live, não é mesmo? Não, acho que E eu ir comer um lanchinho que já tá me dando fome. nada, menina, não. 20 minutos de live. Você tá com fome, Levi? Tá com fome, Levi? O Levi quer se hidratar, o Levi tá com sede. Olha, então aqui no nosso chat tem uma pergunta do Wagner. Wagner, meu amor, você está assistindo a live? Olha lá, qual a pergunta que ele fez? Na sua visão como recrutador, quais pontos em um currículo bem elaborado realmente fazem diferença na hora de chamar a atenção em um processo seletivo? Então, vamos lá. Eu tinha respondido essa pergunta no início da live, né? Mas vou retomar aqui mais alguns pontos, o pessoal que entrou agora. Pra você, meu amor, que fez a pergunta. Mas os pontos a serem destacados no currículo, né? Um currículo bem elaborado, é a objetividade, como eu falei anteriormente, né? Acho que a objetividade dentro de um currículo, você destacar suas experiências principalmente voltadas para vaga que você tem interesse. Por exemplo, eu recebo aqui diariamente currículos de pessoas que estão se candidatando, por exemplo, para uma vaga civil, e elas mandam o currículo dela e elas têm experiência nas áreas, né, que estão sendo pedidas dentro da vaga, mas aí elas mandam um currículo que está evidenciando a área trabalhista, por exemplo. Então, às vezes não faz esse tipo de sentido. É legal você ter um currículo evidenciando sua experiência em cada área. Eu acho que isso é muito importante para você conseguir distribuir o currículo da melhor forma e atingir o recrutador de uma forma melhor. Né? Que aí, quando a gente bate o olho e já vê que você tem experiência naquilo, é muito melhor, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de conversar
e entender de fato do candidato, se ele já tem essa experiência ou não. Então, acho que ser objetivo nesse ponto e ter um currículo voltado para cada área de atuação que você está querendo se candidatar, tá bom? E é isso, galera. Vamos lá, mais perguntas. Vamos lá, então. Bom, a Olivia Andrade perguntou pelo e-mail, vocês avaliam o LinkedIn? Boa pergunta. O LinkedIn, ele é muito avaliado, tá? E, inclusive, alguns clientes nossos, alguns escritores... Eu acho engraçada a pergunta. Pois é. Levi, você tem LinkedIn? Você usa LinkedIn? Levi, você usa LinkedIn? Usa? LinkedIn. Bom, mas enfim, o LinkedIn ele é sim analisado, tá? Você tem um LinkedIn ele com networking, um LinkedIn ativo em que você coloca as suas últimas experiências, que você tem referências lá dentro, é muito importante. Alguns clientes nossos eles pedem o LinkedIn dos candidatos para que possam analisar também. Às vezes eles analisam primeiro o LinkedIn antes de olhar o currículo, por exemplo. Então, acho que você tem sim um LinkedIn atualizado, bem alimentado, com suas competências, palavras-chave. Então, acho que é assim, algo muito importante, tá? É isso, o Levi tá super interativo aqui. Olha, não apenas o Levi, mas o nosso chat também. Oh, meu Deus. Ô, Levi, você tá procurando emprego? Já fez o seu CV? Ô, Levi, você Aí, ó, começou a falar não. não quer trabalhar, não? Acho que não. Ih, Levi. Nossa, Olha, então aqui no nosso chat teve uma pergunta do Gabriel Pereira Guerra. Vocês enviam feedback dos currículos enviados? feedback dos currículos em si, a gente não consegue passar um feedback individualizado, Gabriel. Porque a gente recebe um volume muito alto de currículos durante todo o dia, durante toda a semana. Então é praticamente impossível a gente conseguir dar um retorno pontual para cada currículo que a gente recebe, tá? Mas nós passamos um feedback para todos os candidatos que nós entramos em contato e eles participam da entrevista conosco, tá? Então, se você fez a entrevista conosco, você passou para o processo seletivo, você vai sim receber um feedback tanto positivo quanto negativo. Tanto da nossa parte, se o escritório acabar recusando o seu perfil, nós também entramos em contato com o feedback negativo, tá? Mas você recebe sim esse feedback da nossa parte se você participou do processo. No currículo, infelizmente, a gente não consegue dar esse atendimento individualizado para cada um, tá? Mas analisando, às vezes, caso a caso, se você precisar de ajuda, se você quiser encaminhar o seu currículo, às vezes, ali no nosso WhatsApp, falar, olha, o que você acha que precisa alterar alguma coisa, a gente consegue prestar uma ajuda ali rapidinho e tudo mais, em alguns casos pontuais, tá? É que a gente não consegue fazer isso com todos que encaminham, infelizmente. Queria eu poder ter braço operacional para conseguir dar feedback para todos vocês. Tá? Olha, já estamos em meia hora de live. Caraca! Estão cansadas, meninas? Eu tô com fome, eu sempre tô com Nossa, fome. amiga, Toda live você eu tô tá com assim fome. sempre com fome, né? sempre Agora, tô com cadê fome. uma novidade? Não, Nossa, olha a gente. imagem que eu tenho aqui já na empresa, né? Pelo amor de Nossa, Deus. gente, hoje eu descobri que a Lilian tem o telefone de todos os restaurantes aqui na rua. Gente, se quiser uma dica, olha, É com ela. É com a Lilian. Eu perguntei se ela tinha o número da casa de bolo, ela tinha. Se ela tinha da lanchonete, ela tinha. Gente, lógico, é a melhor coisa. Precisa ter network no trabalho e precisa ter network com os seus fornecedores de comida, meu Deus do céu. Eu preciso de lanchinho. Isso é óbvio, então. Ai, gente, Olha. olha, o Gabriel agradeceu aqui pela resposta. Tamo junto, Gabriel. Continua acompanhando a live aí. A gente tem muita dica boa pra vocês aí. Continue mandando as perguntas, vamos lá. Todo mundo. Pode cobrar ela, fala, Lira, meu perfil é muito perfeito, você recusou. Que isso, mulher? O meu não tava. De quem mesmo? Só pra gente saber. O meu não tava recusado, tanto que eu entrei aqui. A Lilian me aceitou. Então vamos lá. O Queiroz tem uma dúvida muito interessante.
Você sabe identificar quando o CV é feito por IA? Tema polêmico, hein? Tema Quanto que a em alta. inteligência artificial tá ajudando, tá prejudicando aí atualmente os candidatos. Eu vou puxar um gancho, eu vou responder sua pergunta, mas também vou puxar um gancho para uma outra coisa, tá? Mas assim, às vezes a gente consegue se identificar que um currículo foi feito por IA por conta dos padrões, né? A gente acaba identificando alguns padrões de linguagem, alguns padrões de estruturação em si. Mas assim, voltando àquele ponto da estruturação do currículo. Às vezes é melhor você fazer o seu currículo por uma IA, contanto que as informações que estejam lá sejam verdadeiras, realmente seja sua experiência, sejam seus cursos, sua graduação, do que você, às vezes, mandar um currículo, entre aspas, de qualquer jeito para o recrutador, de uma forma que não está bem estruturado, não está bem objetivo. Então não tem problema algum você recorrer à IA com isso, contanto que sejam de fato as suas informações lá. Eu acho que a IA veio para facilitar muita coisa, mas você também não pode deixar com que isso te prejudique. Por exemplo, o gancho que eu falei que eu ia puxar. Diversas vezes nós fizemos entrevistas com os candidatos, nós estávamos fazendo perguntas técnicas para eles, e era nítido que eles colocaram a IA para ouvir as perguntas, escrevia e eles começavam a ler as respostas. Era nítido isso, a gente consegue identificar que a pessoa está lendo algo que está aparecendo no computador dela. E isso não é legal, isso acaba te prejudicando 100%. A pessoa com certeza vai ser reprovada, porque se ela não se garante dentro de uma pergunta técnica, dentro de um perfil técnico, não há motivo para a gente aprovar essa pessoa e ela entrar na empresa se nem ela sabe, se nem ela dá conta daquilo que ela está se vendendo, né? Então acho que a IA deve sim ser utilizada para algumas coisas, não acho que não há problema você estruturar o seu currículo com ela, mas tomar cuidado nessa linha tênue aí para ela também não te prejudicar, tá? Acho que seria esse o ponto, não é mesmo? Nossa, então isso acontece até mesmo durante a entrevista? Durante a entrevista, diversas vezes. Karina também pode dizer, já aconteceu com ela. Aconteceu, gente. Não é legal. Oh, meu Deus. Não é legal. Não é legal, não é legal. Não é legal, porque a gente se prepara para a entrevista, Sim. a gente agenda ali, às vezes a gente deixa de conversar com outro candidato que tinha esse perfil técnico sem precisar de uma inteligência artificial e acaba tomando tempo de todo mundo para algo que fica nítido, que a pessoa não tá sendo sincera naquilo que ela tá falando, né? E importante, assim, não sei pra vocês existe essa realidade, mas a gente sabe que vocês têm uma expectativa quando vocês vão entrar ali na sala para conversar conosco. Mas daqui do outro lado não é diferente. Toda vez que nós vamos falar com vocês, nós também temos uma expectativa naquilo Exatamente. que vocês têm a entregar para nós. Então, de fato, não é legal. Karina decepcionadíssima, a gente chateada. Tem que ir pro apoio psicológico depois daqui. Exatamente. Aí, vamos lá, Cá, faz aí mais uma pergunta que chegou. Bom, a Flávia Queiroz mandou via LinkedIn uma pergunta. O que faz um candidato se sair bem na entrevista? Ótimo ponto, a gente já começou a falar de entrevista, acho que veio bem a calhar essa pergunta, né? Com certeza. Eu acho que você estudar sobre a vaga e estudar sobre si mesmo. Porque tem um grande problema nas entrevistas, as pessoas não sabem se vender, as pessoas não sabem contar os projetos que elas fizeram, que elas participaram, as experiências que elas já tiveram, quais atividades que elas exerciam no dia a dia. Às vezes eu pergunto para o candidato qual que é a trajetória profissional dele, e ele fala, eu trabalhei nessa empresa como analista, nessa daqui como coordenador, nessa daqui como gerente, e é isso. E não fala as atividades que ela exercia, o que era da responsabilidade dela, o que ela fez de melhora no escritório, o que ela propôs que melhorou os procedimentos internos do escritório. Então eu acho que é você estudar sobre a vaga, estar ciente de todos os requisitos, evidenciar no momento de falar, evidenciar as atribuições que estão sendo pedidas dentro da vaga e estudar sobre isso, mas também estudar sobre si mesmo e saber se vender naquele momento, ser objetivo nas respostas, lógico, falar de uma maneira correta do seu perfil, de uma maneira completa, mas também não delongar sobre isso, né? Não ficar falando detalhes que são desnecessários para aquela posição naquele momento. Acho que ser objetivo e lógico, ter a postura é o mínimo que se espera dentro de uma entrevista. Eu acho que os tempos mudaram, as coisas estão mais modernas, mas eu acho que algo que precisa prevalecer dentro
do mundo corporativo é essa seriedade que é a entrevista, porque é o seu primeiro momento de contato com o candidato. Então é o primeiro momento que você vai ver ele ali, a primeira impressão é que vale. Se você aparece todo largado ali no sofá, de qualquer jeito, de camiseta de time de futebol, então tudo isso é levado em consideração. Então acho que ter uma postura, demonstrar uma postura profissional e estudar sobre a vaga e sobre si mesmo para você poder evidenciar as suas próprias competências. Boa! Olha, o TR Trilo Alejandro perguntou o seguinte aqui no chat. A idade do candidato tem sido um fator decisivo nos processos seletivos? Jamais, Alejandro, jamais. Fator idade, eu acho que é um assunto polêmico, né? Eu acho que se diz muito que candidatos mais velhos não têm, sofrem um preconceito dentro do mercado no momento de um processo seletivo, mas na minha opinião, eu não acho que isso seja algo válido, até porque na minha visão, eu acho que um profissional mais velho, ele tem mais carga, tem mais responsabilidade. Não tô generalizando, tô falando que gente da geração Z, o pessoal mais jovem não tem responsabilidade, não é isso, não tô falando de uma forma geral, tá? Aí no chat, inclusive, mencionaram isso também, né? A Ana perguntou, já ligando com isso, você concorda que a geração Z é mais preguiçosa? Então, puxando um gancho então para as duas perguntas, duas vamos lá. perguntas aí relacionadas à idade. Eu acho que a gente não pode generalizar em ambos os lados, tá? A gente também não pode falar que a geração Z inteira é preguiçosa e não tá nem aí com nada, mas também não pode falar que a geração X, Y não é super responsável e tá ali afinco com o trabalho. Então acho que a gente não pode generalizar para os dois lados, tá? Eu acho que tem que analisar em ambos os casos. Eu tô emitindo aqui a minha opinião, eu acho que eu vejo um profissional mais velho, com mais bagagem, com mais responsabilidade, que tem ali uma carga de tempo dentro da sua trajetória profissional, com mais bagagem mesmo em si, né? Mas não também que a geração Z não traga algo novo, inovações, tenha uma postura diferente, mais dinâmica, mais proativa. Eu acho que em ambos os casos tem que ser analisado caso a caso, mas a idade não é um fator decisivo. Pelo menos aqui no Grupo Inrise não é um fator decisivo para nada, tá? A gente não olha idade, a gente não olha estruturação de currículo, a gente olha a competência do candidato. Se você tem competência, se você se apresentou bem numa entrevista, se você soube se vender, se você tem os requisitos alinhados com a vaga que nós estamos trabalhando, não tem motivo algum pra gente te reprovar por conta de idade, por conta de você ser mais novo ou você ser mais velho, tá bom? Então acho que é isso, acho que deu pra englobar aí as duas perguntas. Olha, 2 por 1 aqui, hein? Promoção da Inrise. 2 por 1. Tá bom. Eu pensei num combo de lanchinho. É claro que você pensa nisso. Bom, Qualquer dia a Lilian vai comer o currículo de Não. vocês. Ela vai chegar e falar, ai, não consegui ver seu currículo. Porque eu tava com fome, comi o currículo. sorry. A promessa que eu tive da última live era que na próxima de marketing a gente teria comida. Ah, é verdade. Olha que eu vou cobrar, hein? Olha aí. Eu vou cobrar essa live de marketing, eu vou cobrar uma coxinha aqui na minha mesa. Vamos lá, pergunta, foca. Vamos lá. Gente, a Aline Moreira mandou via e-mail uma pergunta muito boa. Legal. O que eu falo quando um entrevistador me pergunta o motivo de estar fazendo o processo seletivo quando já estou em um trabalho? Excelente dúvida, tá? Boa. Aline, né? Isso. Aline, eu acho que você ser transparente, você ser sincera. Normalmente as pessoas que estão trabalhando e estão buscando uma nova oportunidade, elas estão buscando crescimento, estão buscando... muitas das vezes que eu pergunto para os candidatos o motivo deles estarem querendo sair desse emprego atual deles, eles pontuam exatamente isso. Olha, Lilian, aqui no escritório que eu tô, já cheguei num teto, eu não consigo crescer mais do que isso. Eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, então eu tô buscando uma nova oportunidade. Eu acho que você pode dizer isso dentro de uma entrevista. Você pode falar, olha, eu estou buscando uma nova oportunidade, estou buscando crescimento profissional, estou buscando novos conhecimentos, um novo ambiente de trabalho, quero mudar de vida, uma nova fase da vida.
E eu acho que é isso, eu acho que normalmente é isso de fato que leva os candidatos a buscarem uma recolocação mesmo estando dentro, mesmo estando trabalhando no momento, né? Mesmo estando empregados no momento. Então acho que é isso, acho que você ser sincero e destacar esse ponto de que você está buscando crescimento profissional. Boa! Olha, Lili, chegou uma pergunta no Instagram pra gente, não agora no chat, mas foi anteriormente. Muito boa. Você viu o vídeo de 30 demitidos versus um patrão? Que o patrão era o Thales, se eu não me engano, da G4. Você viu, Cá? Viu? Você viu, Gui? Eu vi, assisti, é um vídeo tá bem polêmico esse vídeo aí. Tá tendo muita repercussão, tem milhões de visualizações esse vídeo. E eu tenho uma opinião, né, eu acho que eu compartilho da mesma opinião, porque assim que eu finalizei de assistir o vídeo, né, eu entrei nos comentários para ver o que o pessoal tava falando. E me surpreendeu em ver que a maioria tava concordando com o patrão. A maioria falando, e eu concordo 100% com essa frase, de que ao longo do vídeo deu para entender muito bem o porquê ele era um empresário e todas as outras pessoas estavam naquela posição de desempregados, né, que foram demitidos. Porque acho que a mente daquelas pessoas precisa mudar um pouco a chave, né? Acho que o vídeo em si, ele foi baseado basicamente nas pessoas tendo uma experiência própria e levando para aquele empresário como se a culpa tivesse sido dele, como se a demissão delas tivesse sido culpa dele. E ele em nenhum momento ele atacou essas pessoas, né? Muito pelo contrário, ele falou: olha, eu compreendo sua situação, lamento que você tenha passado por isso. De fato, tem algumas situações que as empresas elas não são honestas com os seus colaboradores, né? Por exemplo, teve um exemplo de uma das que foram demitidas que estavam lá naquele vídeo. Ela falou que ela foi demitida grávida. Ela estava no período de gravidez dela e foi demitida naquele lugar. E nesse ponto, o patrão, o Thales, ele não passou pano para a empresa. Ele falou assim: eles estão errados e você tem os seus direitos de ir atrás, né? Só que o que as pessoas não entendem, e ninguém lá concordou, é que empresa não é ONG, empresa não é pai e mãe, patrão não é pai e mãe. Acho que se você tem que receber uma educação, você tem que receber uma orientação de responsabilidade, de postura profissional, dentro da sua casa. Você está lá para ser um colaborador dentro daquela empresa. Lógico, toda empresa tem que valorizar sim os seus profissionais, tem que ter reconhecimento, tem que ter um bom ambiente de trabalho, tem que ter conversa principalmente. Mas eu acho que assim, a partir do ponto que você não está mais conseguindo levar resultado para aquela empresa, que você não está mais conseguindo suprir as expectativas daquele local, eu acho que você também tem que entender o lado da empresa, né? Que a empresa, em momentos diversos do vídeo, eles ficam: mas a empresa está só visando lucro, a empresa está só visando dinheiro. Mas afinal, a empresa tá buscando lucro, mas o profissional também está lá atrás do salário, né? Então acho que é um fator que liga o outro. Então acho que tem que ter uma chave, uma mudança dentro da perspectiva desses profissionais acerca disso. Acho que um dos pontos que eles levantaram lá também, que o Thales ele levanta, é que, por exemplo, uma pessoa está prejudicando 400 da equipe dele. Aí a moça que estava debatendo com ele falava assim: não, mas você tem que ir atrás, você tem que entender o que está acontecendo, por que essa pessoa não está progredindo. E tá bom, já sentei e conversei com a pessoa e ela não melhorou. Eu vou ficar insistindo nela, sabendo que ela está prejudicando 400 pessoas? E ela falava: sim, você tem que ir atrás dela, você tem que ir atrás da ovelha perdida. E aí ele ficava debatendo nesse ponto. Ele falou assim: você acha justo eu demitir 400 pessoas para salvar uma? E ela ficava só fugindo desse ponto. Então já dá para entender muito bem qual tipo de mentalidade era. Eles só estavam querendo estar na razão deles ali e não estavam abrindo os olhos para, de fato, um problema geral de uma empresa em si, né? Então acho que seria nesse ponto, eu emito a minha opinião 100% entendendo a cabeça do Thales e concordando 100% com ele dentro daquele vídeo. Eu acho que a maioria que estava nos comentários também acabou concordando com ele, né? Então você só concordou porque todo mundo concordou, é isso? Puxa uma Maria vai com as outras, que absurdo! Você tá muito ovelha perdida. Resgatada por Jesus. Ai, muito bom. Olha aí, eu aqui respondendo, falando 3 dias úteis.
E o chat bombando aqui, olha isso. Pois é, o pessoal tá todo Meu mundo Deus, quanta comentando no gente. vídeo. A Carla falou, o vídeo estava mais para uma terapia em grupo. Nossa, com certeza, com certeza. O Era pessoal tava terapia em grupo precisando real. desabafar um pouquinho. Eu acho que eles só precisavam mesmo de um psicólogo. E não ir pra um quadro de debate, mas enfim, né? Ai, a doutora Garcia falou, achei engraçado o gordinho de amarelo no vídeo. Não. Eu vi muitos comentários falando que a moça de sobretudo branco tinha que abrir uma empresa, contratar o de amarelo e depois demitir ele. Ai, gente. E eu acho que é isso, gente. Olha, o Wagner perguntou aqui. O Wagner tá ativo aqui nas perguntas, não é mesmo? É claro, é o seu maior fã. Olha, ele perguntou o que você considera essencial em um currículo para que ele seja selecionado já na primeira triagem. Boa, Eu acho que... Não, é que eu tô tentando trazer uma resposta diferente das que eu dei antes, né? Porque, tipo, as tuas perguntas que eu respondi são similares a essa, né? Sim, sim. Então, eu acho que... meu, de cara, é realmente ter palavras-chave dentro do seu currículo. Acho que palavra-chave é muito importante. Sim, isso é uma coisa que a gente não vê muito nos currículos, né? Exato. Currículos que tem palavras-chave. Exato, a gente vê muito LinkedIn. LinkedIn tem muita palavra-chave lá. O pessoal coloca pro recrutador achar o perfil de uma forma mais ágil. Mas dentro de um currículo é difícil ter. E eu acho que é algo muito importante. Porque normalmente, falando aqui da Inrise novamente, nós fazemos seleção com palavras-chave, né? No momento que nós fazemos o descritivo da vaga, a gente monta ali as palavras-chave. E se os currículos não estiverem dentro daquelas palavras-chave, que são os requisitos dos escritórios, nós nem selecionamos, né? Então, eu acho que é importante ter palavra-chave no seu resumo ali profissional, ali em cima ter as palavras-chave, eu acho que é bem legal. E acho que isso é selecionado de cara. Boa! Muito bom! Eu acabei pulando aqui no chat uma pergunta do Pedro, do Dr. Pedro. Quais os melhores escritórios para trabalhar? Ele tá querendo nomes de escritórios ou... Acho que sim. Eu não vou dar nomes de escritórios que eu me complico, né? Eu vou trabalhar na Inrise, a Inrise é legal. Você trabalha aqui, se inscreve nas nossas vagas. Tem vaga de advogado aqui no Rise. Tem vaga de representante comercial, olha só. Mas vamos lá, acho que... Eu vou falar de uma maneira geral, porque ficar citando o nome de escritório aqui também não... Acho que é um pouco complicado, né? Mas, falando de uma maneira geral, eu acho que escritórios que tenham uma boa gestão, acho que é muito importante. E eu acho que escritórios que valorizem o profissional, né? Porque eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, obviamente. Da mesma forma que o escritório está procurando um bom funcionário, o funcionário está procurando um bom lugar para trabalhar, né? Então, acho que no momento que a gente une as duas coisas, eu acho que se torna um lugar bom de se trabalhar, né? Um lugar que você fica animado em ir, que você tem força de ir, de trabalhar, enfim. Eu acho que escritórios, você pode, no momento que você estiver fazendo o processo seletivo, você buscar o nome do escritório nas redes sociais, no Google, ver a opinião dos funcionários, o que eles estão falando sobre aquele lugar, e vocês veem. Mas eu acho que é prioritário ter um escritório com uma boa gestão em si, né? Acho que é isso. Boa! Uhul! Eu gosto desses efeitos sonoros que tem a voz das minhas respostas. Alegria! Certo. Olha, a Ananda, que estava com a gente desde o comecinho aqui da live, fez mais uma pergunta. Aí, Ananda, vamos lá. Quais os pontos principais a ser colocado no CV para quem é bacharel de direito em específico? Caraca. Uhul! Tá, se você é Desculpa, bacharel... Acho que vamos dar uma segurada. Tô animada, gente! Nossa, tá calor aqui, não é mesmo? Alguém não ligou o ar-condicionado, não é mesmo? Você quer que ligue? Alguém poderia ligar o ar-condicionado, não é mesmo? A pessoa derreter aqui já, gente. Vou dar um oi aí pro pessoal. Dá um oi pro pessoal. Enquanto eu respondo a pergunta da Ananda. Eu preparei a live, né? Correto. Mas tem uma coisa que eu falhei nas últimas 2 lives, foi ligar esse ar-condicionado. Eu tô aqui desidratando, tô sem água. Olha aí, absurdo. Escravidão. Mas vamos lá, Ananda. Pra responder sua pergunta, o que você pode destacar no seu currículo, especificamente de advogado, tá? Bom, acho que no cabeçalho ter suas informações básicas. Em seguida, a sua formação é muito importante.
onde você fez a graduação, se você tem alguma pós, algum curso de extensão que você acha relevante para a vaga. Eu acho que ter tudo isso no início, juntamente com as palavras-chave que eu já mencionei, então coloca lá, sei lá, jogando aqui, tá? Você tem experiência em, sei lá, em societário, em trabalhista, em civil e empresarial. Joga lá todas as palavras, que aí no momento que a gente abrir o seu currículo e bater o olho, a gente já vai ver que tem ali a sua atuação. Aí depois a gente desce e vai olhando mais a fundo em si as suas experiências, mais focadas, mais detalhadas e tudo mais, tá? Mas acho que falando especificamente de advogado, acho que você focar no seu currículo de advocacia mesmo, no seu currículo voltado para a área de direito. Não faz sentido você ter, como eu falei anteriormente, um currículo que você tem ali sua experiência como advogada e embaixo a experiência que você teve lá anos atrás, seu primeiro emprego como vendedora, como, enfim, N empregos antes de administrativo, de financeiro, enfim. Acho que não faz sentido para a vaga. Então foca o seu currículo na área do direito em si, tá? E estrutura ele dessa forma e dessa maneira, tá bom? E é isso. Nossa, chegou. Eu acabei de responder a pergunta. É o time, cara. gente. Eu matei o que está te matando. Gratidão. Feliz. Gratidão. Melhor que isso só se tivesse Uma chocolatinho. comidinha. Tá bom. Comidinha também a gente Tudo bem, né? aceita, né? Bom, vamos lá, gente. Gabriel Santos por e-mail mandou assim: vocês não podem abrir mais vagas home office? A tão Olha, Gabriel, desejada. nossa, tão desejada, aclamada, A querida. a querida, Amada. a idolatrada Home office. vaga home office. Mas vamos lá, Gabriel. Então, todas as vagas que nós abrimos são dos nossos clientes, tá? Então, as vagas que nós temos em aberto, se for 100% presencial ou híbrida, não é por uma escolha nossa. São os nossos clientes que mandam essas vagas. Mas, atualmente, nós temos vagas home office em aberto, tá? Nós temos algumas, uma delas, inclusive, é aqui para o Grupo Inrise, mas aí você pode conferir as vagas em todos aqueles canais que a Lei falou anteriormente, que é no nosso Instagram, no nosso Facebook, LinkedIn e no nosso site também. Tem uma aba lá só de vagas e você consegue verificar todas as vagas que nós temos em aberto no momento, tá? Então, infelizmente, esse crivo, esse ponto de home office, infelizmente não é a gente que impõe, mas sempre que possível nós divulgamos a vaga lá nos nossos grupos e tudo mais. Então, só ficar atento que sempre, vira e mexe, tem novas vagas home office pra vocês. E é isso, galera. Olha, a Jânia Franca mandou aqui no chat também, tá? O que uma advogada iniciante aos 52 anos pode fazer para driblar as dificuldades inerentes do início de qualquer profissão? Caraca. Boa. A galera tá boa nas perguntas, hein? Bem específico. Mas vamos lá. Eu acho que você pode buscar... Acho que é dentro da área do direito, né? Ela falou? Isso. Dentro da área do direito, se você ainda está cursando a faculdade, foque nas vagas de estágio. Eu acho que se você não tem um estágio, você se forma sem ter tido um estágio antes, a recolocação ainda é muito mais difícil. Eu acho que no momento que você... Eu entendo que as vagas de estágio, normalmente, elas têm uma bolsa auxílio bem inferior ao salário de um advogado em si, mas se você puder, tiver essas condições de iniciar numa vaga de estágio, adquirir essa experiência, essa bagagem, e depois ir galgando outras posições, até mesmo uma vaga de assistente jurídico, de auxiliar jurídico, que não exige a OAB, né? Pode ser pessoas formadas ainda sem OAB ou pessoas que ainda estejam cursando. Eu acho que esse é um bom ponto para você iniciar a sua carreira e aí depois ir galgando posições, realmente às vezes entrar num cargo um pouco mais baixo para você conseguir subir dentro daquele escritório ou até mesmo em outros, mas só para você conseguir adquirir bagagem, para você ter experiência e ter algo para destacar dentro do seu currículo, dentro da sua entrevista com os recrutadores e tudo mais. Eu acho que seria algo nesse sentido, tá? Boa. Nossa, a galera tá aqui. Vamos lá, galera. Alegria, animação. Karina. Eu acho que a Karina tinha que responder essa próxima pergunta aqui do chat, hein? Que Então o Gabriel vai. mandou. Então vem responder, cara. Olha. Eu ia fazer uma pra ela, mas já que tem no chat, então tá bom. Eu vou guardar minha guarda, pergunta. Vou guardar pra guarda. ela. Guarda.
Olha, o Gabriel Pereira Guerra. Guilherme, dá lugar para a sua querida assistente. Eu tô esperando ela vir. Né? Vou deixar aqui sem ninguém. Não, eu acho que ela tava esperando. Eu tava esperando. Tava todo mundo esperando. Entendi. Vai. Ai, olha, o Gabriel. Vai. Desculpa. O Gabriel Pereira Guerra perguntou: como vocês avaliam candidatos com qualificações superiores às vagas exigidas às vagas? Como a gente avalia? Isso, quando o candidato tem qualificação muito superior ao que está sendo exigida na vaga que ele se candidatou. Bom, isso é interessante, porque quando o candidato ele vai um pouquinho além das expectativas que é ali, né, tá ali, nós avaliamos de segundo momento a postura na entrevista. Então existem já teve muitos casos onde eu peguei alguns currículos, onde eu olhei para o currículo, eu me apaixonei pelo currículo e às vezes a pessoa não teve uma postura legal na entrevista. Então assim, às vezes a pessoa ela pode ter, e isso fica como dica, né? Às vezes seu currículo pode ser excepcional, mas voltando aí todas as dicas que a Lilian já trouxe, se você não tiver uma postura legal durante o período da entrevista, isso pode acabar corrompendo o teu currículo, né, ali de início. Mas assim, as competências serem assim, excederem as expectativas, não é um problema. É ótimo. Inclusive, Cá, já aconteceu de, por exemplo, você perguntar para um candidato se ele realmente queria essa vaga porque ele era muito acima? Já aconteceu, porque tem muitas vezes que o candidato pode estar ali de início querendo entrar naquela oportunidade, né? Às vezes, talvez tá se candidatando a várias vagas, às vezes não bateu o olho de uma forma mais analítica, né? Então a gente reforça perguntando. E existem casos que eles querem mesmo, às vezes para ter ali uma estabilidade, ou talvez começar ali de um primeiro momento, para ir tendo ali vou colocar um upgrade dentro do próprio escritório. Então existem várias situações. Legal! Uma hora de live já. Caraca, já? Tá passando muito Passou. O tempo voando. Não é? Me expôs um pouco agora, né? Só um pouquinho. Ai, gente, sem condições. Essa pessoa que estava ali no seu currículo. Foca. E vai passando o tempo e o pessoal aqui não para no chat, Meu tá? Deus do céu. Chegou muita pergunta por e-mail, por outras redes sociais, mas a gente acaba dando uma preferência maior aqui no chat, porque a gente sabe que a pessoa tá vendo, né, já? Sim, sim. Então, olha, uma pergunta que chegou. Matheus, você acha que os salários na área jurídica estão muito baixos? Nossa, aí complicou, hein? Complicou ali. Então, eu acho que depende. De novo, a gente não, em todos os casos, a gente não pode generalizar. Porque tem muitos escritórios que têm vagas boas, com salários que estão dentro da faixa de remuneração do mercado, da região. Mas, por exemplo, tem escritórios também que tem muita exigência e um salário que não condiz com aquele nível de exigência profissional, né? Sei lá, por exemplo, a pessoa precisa ter inglês fluente, precisa ter pós-graduação não sei aonde. Então, de novo, acho que a gente precisa analisar caso a caso cada dessas vagas em si, tá? Se existe, por exemplo, falando de novo aqui do Grupo Reis, por exemplo, se chega um escritório, porque às vezes eles estão abrindo uma nova vaga, mas eles não têm noção da remuneração que o mercado está praticando no momento para aquele tipo de cargo. Eles falam, olha, eu estou abrindo esse cargo agora no meu escritório, não tenho noção nenhuma, e colocam lá um valor X, e realmente está abaixo. Só que o que eu faço? Eu faço uma pesquisa de mercado, faço uma pesquisa na região de como que está o salário ali naquele local para aquele nível de profissional. E falo, doutor, se você quer achar de fato profissionais aderentes, a gente precisaria ajustar o valor de salário para este. E manda a proposta para ele. Ele fala, poxa, ele é legal, não sabia disso e tudo mais. Às vezes o escritório não faz isso por maldade, às vezes é só falta de informação. Então aí no momento, às vezes, que eles têm acesso a essa informação, que eu falo, o mercado está praticando isso no momento, com esse benefício, então eles acabam mudando a chave, acabam reajustando o salário e deixam tudo alinhadinho, né? Mas, de novo, a gente não pode generalizar. Acho que tem ambos os casos e a gente faz escolher a vaga que está atrativa ao seu perfil e compatível com o que você está buscando.
E É isso O aí. Silvio Júris falou, o meu está abaixo, sim. Aí complicou, né, Ju? Vamos rever então aí, né? Vamos ser recolocados? Vamos ser colocados, vamos mandar um currículo aqui pra gente. Brincadeira. E o Gabriel, outro Gabriel, falou: esse é o tipo de coisa que afasta bons talentos. Você concorda, Li? Concordo 100%. Eu acho que existem sim bons profissionais que não estão recebendo um salário condizente com aquilo que eles entregam dentro das empresas, que entregam ali no escritório, enfim. Então acho que esse é às vezes um dos motivos de ter às vezes rotatividade no escritório, por exemplo. Às vezes o escritório tem um bom profissional, mas ele acaba perdendo por não ter a faixa de remuneração alinhada com o que o mercado tem praticado no momento. Beleza. Acho que agora chegou mais uma hora da gente falar perguntas que chegaram no e-mail, né, cara? vamos lá, então. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Alice Alves mandou. O que eu preciso fazer para participar de um processo seletivo com vocês? Vamos lá, só mandar o seu currículo. Se o seu currículo estiver aderente, com certeza a gente vai te chamar para uma entrevista, tá? De novo, a gente analisa todos os currículos que nós temos aqui. Nós temos um formulário no Google Forms, onde você se cadastra e você entra no nosso banco de currículos. Então, sempre que nós precisamos encontrar os profissionais, fazer o hunting, né? Nós entramos naquele formulário no nosso banco e achamos os profissionais que estão aderentes com aqueles requisitos do escritório no momento. E aí a gente entra em contato com você entra no processo seletivo, você faz uma entrevista conosco. Mas, de novo, a gente precisa seguir os requisitos dos nossos clientes, né? Porque são eles que impõem. A gente está prestando um serviço para eles, então a gente precisa seguir esses requisitos. Mas se você estiver aderente, não tem problema algum. Encaminhe o seu currículo para nós. Nós vamos analisar e inserir no processo, se tiver tudo certo. Pode ir entrando no grupo de vagas. Entra no grupo de vagas, já aproveita que tem muitas vagas no grupo 5, que foi inaugurado hoje. Porque os outros lotaram já. Então, assim, ó, tem muita gente já antenada ali no que tá acontecendo no mercado. Então, não fica de fora dessa. Porque, às vezes, as pessoas vão receber a vaga antes de você, vão se candidatar antes de você. E, às vezes, você vai ficar sem a oportunidade porque não entrou no nosso grupo, por exemplo. Olha aí como é o efeito dominó. Fica a dica aí pra todos que estão assistindo a live. Nossa, mandaram uma pergunta tão boa aqui no chat, Lilian. Você vai adorar responder ela, tá? Você já falou um pouquinho disso, que eu acho que foi a pior coisa que eu já presenciei, pelo menos aqui no Rise. Mas olha só, a Sandra perguntou: qual foi a pior coisa que uma pessoa já fez durante uma entrevista? Nossa, tem tanta coisa. Não é mesmo? Tem tanta Eu coisa. acho que essa é a Lilian que tinha que responder e a Karina também. Eu acho que sim. Olha, deixa eu escolher uma situação aqui, meu Deus do céu. São tantas. Gente. Não, vocês não têm noção do que acontece nas entrevistas. Vocês não têm noção. Vocês acham que às vezes as pessoas Umas pérolas do RH falam só um pouquinho. Só uma elas falam gotinha. só um negocinho aqui, ó. Por exemplo, a pessoa tava aqui fazendo a entrevista e aí tinha um cachorrinho latindo aqui, né? Tipo, na porta dela e tudo mais. Aí a gente parou a entrevista e falou assim, ó, você quer colocar o cachorrinho pra lá, né? A gente entende que ele tá latindo. Ela, eu vou colocar ele aqui dentro então. Aí pegou, abriu a porta, o cachorro entrou e aí beleza. Aí ele ficou ali e ele ficava tentando, ele era um cachorro pequenininho, então ele ficava tentando subir no colo da mulher a todo momento. E aí ela tirando ele aqui, ela falando aqui, tirando o cachorro aqui e tal. E aí não sei como, teve uma hora que o cachorro, eu acho que ele subiu na cama e ficou na altura dela e ele voou aqui pra cima dela. Juro, só deu pra ver na entrevista ela fazendo assim, ó, com o cachorro, dando um Hadouken nele. E o cachorro, sabe lá Deus se ele tá vivo hoje em dia. E o cachorro nunca mais foi visto. Exato, o cachorro tá voando até agora lá pro espaço. Eu acho que foi uma situação muito inusitada que eu presenciei. Claro, tem diversas outras, mas eu acho que tem. Essa daí eu acho que me marcou bastante. Você E aí, colocar uma cara, seu parecer. Gente, não foi assim. Foi uma situação falada, não aconteceu ali visualmente. Mas, gente, a gente tava conversando sobre a vaga e tal. E aí eu perguntei pro candidato quanto tempo que ele tinha de deslocamento do local do escritório até a residência. E ele falou assim, não, é tranquilo. Eu
utilizaria em torno de 1 hora de ponte aérea. Gente! Imagina o tanto de VT que não é pra esse homem, então. Eu fiquei pensando... Imagina, você pegar um avião pra ir e voltar todo dia pro seu trabalho. Meu Deus do céu! Não é mesmo? A Karina pega um barco. Eu pego o barco, gente. Eu posso vir de barco pro meu trabalho. A Karina vem de canoa pra cá, olha Eu aí. julguei, posso vir de cavalo também. Eu já ia ficar conhecido lá com os atendentes do aeroporto. Já ia virar pra já voltar pilotando avião já. Mas fácil, viu? Olha, o Zil Fernandes perguntou aqui, se eu não me engano ele também tá com a gente desde o começo da live. Parabéns, Zil! E é da minha família, que meu nome também é Fernandes. Ah, Letícia, subornando os parentes pra entrar na live. Pensa. Estou em busca de vaga para advogado júnior. Parece que são menos acessíveis. O que você acha sobre isso, Lilian Nakayama? Nossa, Alexandre, você por aqui? Eu fiquei com saudade de falar Lilian Nakayama. Meu Deus, me dá gatilho ouvir isso. Lilian Nakayama. Meu Deus do céu! Parece que esse efeito sonoro do Rodrigo Fara. Dança, gatinho, dança. Eu vou pedir pro Ale gravar ele falando isso. Muito bom, Aí solta no meio da live, justo. Não, vamos lá, eu esqueci até o que era a pergunta. Ah, aqui. As vagas para advogado júnior estão menos acessíveis, né? É isso. Eu acho, de novo, eu acho que depende. Eu acho que tem muita vaga de advogado Mas júnior. você tem certeza, Lilian? Não. Tenho certeza da minha fome, isso eu tenho certeza. Olha, lá Sim, começou. Tem muita vaga de advogado júnior que não estão exigindo experiência de júnior. Estão exigindo experiência aí de um pleno sênior. Então isso não é vaga de júnior. Isso realmente fica complicado você ter acesso se você tem um pouco menos de experiência. Mas agora, diversas vagas que às vezes a gente tem aqui em aberto não exigem experiência anterior dos advogados. Realmente para a pessoa entrar e começar a aprender. Porque, de fato, um júnior é isso. Ele entra para ser ensinado. Só assim ele vai conseguir evoluir na profissão dele. Só assim ele vai conseguir galgar novas posições. E eu acho que no momento que você tem dentro da sua empresa um júnior, mas não tem ninguém para supervisionar e liderar ele, você está errado. Porque eu acho que esse nível de profissional, ele precisa disso, ele precisa desse auxílio. Ele precisa fazer sendo supervisionado, sendo orientado da melhor forma a ser feito. Então, as vagas que exigem esse tipo de experiência não são justas com os profissionais que estão iniciando agora. Porque o perfil júnior é isso, é júnior, né? Não é, se fosse você para ser um perfil com experiência e ter mais requisitos, seria um perfil pleno, um perfil sênior, né? Então acho que elas estão mais inacessíveis assim no seu formato de pensar por conta disso. Às vezes muitos escritórios estão tentando reduzir custo, mas aumentar as exigências de um trabalho. E eu acho que isso que você tem que filtrar no momento que você estiver buscando as vagas, né? Realmente verificar o tipo de experiência que eles estão pedindo. E aí eu acho que no momento que você vê as vagas que estão pedindo uma experiência condizente ao seu perfil, eu acho que fica mais fácil, entre aspas, conseguir aquela posição naquele momento, né? Muito boa. Karina! Tem alguma pergunta boa aí do e-mail? Tem sim. Bom, vamos lá. Todas as vagas que vocês têm é da área jurídica? Todos os nossos clientes são escritórios de advocacia, né? O Grupo Rise atua aí há mais de 23 anos com escritórios de advocacia, trabalhando, mas nós atendemos em qualquer demanda que os escritórios tenham. Então, nós não atendemos só demandas de advogados que eles tenham no escritório. Nós atendemos na parte técnica, na área administrativa. Então, se eles precisam de um auxiliar administrativo, se eles precisam de um financeiro, de um analista de RH, ou até mesmo de um estagiário, de secretária, Marketing. de marketing. Então, nós trabalhamos todas as vagas que os escritórios tenham em aberto. São vagas para escritórios de advocacia, né? Então são na área jurídica, mas não a vaga em si na área jurídica, né? Nós trabalhamos em qualquer demanda que eles tenham ali. Então nós temos vagas para diversas áreas de atuação, né, dentro, tá? Faz de tudo um pouco, então. De tudo um pouco, bombril. Ai, boa. Olha, mandaram no Facebook. Por que muitos escritórios têm rotatividade constante?
Excelente pergunta. Lilian. Excelente pergunta. Eu já até falei um pouquinh, mencionei, deu uma pincelada falando que a rotatividade ela é composta por vários fatores, né? Não é um só que fala, não, esse escritório está tendo rotatividade só por causa disso. Não. São diversas coisas que os candidatos, os funcionários, os colaboradores, eles pesam enquanto eles estão lá dentro trabalhando. Então, por exemplo, ter falta de... Acho que às vezes os escritórios pecam no momento de descrever a vaga que eles precisam, né? Vocês estão analisando de fato o escritório de vocês, estão analisando as posições que vocês precisam estrategicamente falando, né? Vocês estão sabendo desenhar os perfis que vocês precisam, ou vocês só estão descrevendo ali as funções que vocês precisam na hora, estão jogando a vaga ali em qualquer fonte de divulgação, pegam os currículos que vêm, olha os melhorzinhos e coloca para dentro do escritório para trabalhar. Se a pessoa não tiver aderente com aquilo que o escritório está precisando naquele momento, de fato vai ter rotatividade. Tanto por parte dos candidatos, que não vão conseguir exercer talvez as funções que vocês estão precisando, quanto às vezes do escritório, não vai suprir as suas expectativas dentro daquele profissional. Então acho que você desenhar o perfil da vaga que vocês precisam é muito importante. Vocês saberem reconhecer os profissionais dentro do escritório. Não estou falando também só em reconhecimento financeiro, em bônus, em aumento de salário. Às vezes o escritório não tem budget para isso naquele momento. Mas o conversar, o falar, o reconhecer de outras formas também é pesado pelos candidatos, pelos colaboradores, né? Se você tem um reconhecimento público daquilo que você está fazendo, se você tem recebido elogios em público, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, enfim. Então acho que isso tudo é levado em consideração dentro do mundo corporativo, né? Então acho que vários fatores eles pesam para essa rotatividade, ou falta de reconhecimento de salário, enfim. Acho que são várias coisas. Só coloquei 2 exemplos aqui para não ficar falando muito aqui, delongando muito. Acho que a gente devia fazer uma Lilian vezes 30 candidatos. Meu Deus do céu, vão todos querer me matar. Ai, cara. Tem mais alguma pergunta aí do e-mail? Enfim, vamos lá. Eu vi no LinkedIn que as melhores vagas nem têm processo seletivo e que só contratam por indicação. Vocês acham que isso é verdade? O LinkedIn fala muitas coisas, né? O LinkedIn fala muitas coisas. Não é mesmo? Tudo... olha, um desabafo sincero aqui agora, hein? De fato. Eu acho que muitas coisas que não tem absolutamente nada a ver com o mundo corporativo é dito. Tá no LinkedIn, sabe? Tem umas coisas nada a ver. Teve um negócio do Morango do Amor, já tava no LinkedIn. Falei, gente, como assim? Né, eu acho que enfim, não é um caso também ficar debatendo na rede social. Acho que cada um posta o que quiser e cada um curte o que quiser, enfim. Mas esse ponto de indicação em si, eu acho que ter networking é bom, porque de fato algumas vagas são preenchidas por indicação, mas eu acho que nem todas as vagas boas são só indicação e as vagas medianas são processo seletivo. Não. Eu acho que depende muito da vaga, do momento que o escritório tá. Às vezes ele tá com tanta urgência que ele não consegue esperar o processo seletivo ser executado. Então ele vai lá, busca, chega lá nos colaboradores, se tem alguém para indicar, pega as indicações e aí acaba contratando. Eu acho que vai muito da urgência que o escritório tem naquele momento de fazer a recolocação daquele profissional naquela posição, né? Então acho que seria mais isso mesmo, mas não é um fator decisivo ser as vagas boas indicação e as medianas processo seletivo. Acho que tem ambos os casos para as duas situações. Realmente a gente tem um efeito sonoro aqui hoje. Gente, é isso. Vamos lá. Mais perguntas? Mais gente falando no chat, muita gente interagindo. Olha, mandaram uma pergunta assim, ó. Cuidado, Lilian, não vai se comprometer. Porque algumas vagas de estágio pedem experiência. Aí dá um ponto, hein? Vaga de estágio não pode pedir experiência. Não pode. Inclusive aqui no grupo Inrise nós não exigimos experiência de estagiário. Sim. Isso é proibido por lei. Você não pode exigir experiência de estagiário. Até porque, gente, de novo, as pessoas ficam desenhando os perfis e não tem noção do que é aquele cargo. Às vezes quer colocar atribuição no estagiário
De um advogado, isso não faz sentido. Não é naquele momento daquele profissional ainda. Ele tá ali para aprender, ele ainda tá estudando, ele ainda tá entendendo todo o processo, como funciona. Estagiário tá ali para ser ensinado, ele tá ali para ter a primeira experiência dele naquele local. Lógico, se você tiver já experiência na área que o escritório tá abrindo a vaga, melhor ainda, ponto a mais. Mas isso não deve ser um fator decisivo, um crivo decisivo para a contratação em si, né? Porque a gente não pode exigir experiência de estagiário, ele tem que estar ali para aprender, tem que estar ali para ser supervisionado, ser ensinado. Eu acho que o estagiário, eu acho que nada mais é do que um aluno dentro de uma empresa, né? Onde o professor é o patrão, ele tem que estar ali para ensinar, se dispor daquele momento. E eu acho que é isso, eu acho que não deve exigir, nem pode, enfim, é isso. Falando ainda sobre essa questão, posso ir aí dar uma palhinha sobre uma Com certeza, Letícia. Por favor, venha, se coloca Então, aqui olha. na nossa cadeira. Dá pra colocar uma imagem do Alexandre que eu gosto. Oi, pessoal, vim dar um oizinho de novo. Olha, então, eu sou a pessoa que faz a arte que vocês veem nas redes das vagas, né? Então, uma coisa que eu queria muito pontuar em relação a estágio, principalmente, é o seguinte: na nossa arte, mas também os nossos descritivos e a maioria dos descritivos que os contratantes fazem, tem a questão de principais funções e os dos requisitos, certo? Então, de vez em quando chega uma pessoa confusa, assim, falando: eu não entendi por que tem tanto requisito para estágio, sabe? E acabar que a pessoa se confunde função da vaga com o requisito. Então, o requisito é sempre um só, é só estar cursando. Né, gente? Tô falando besteira, recrutadoras. Então, o requisito geralmente é estar cursando, só esse. Só que as funções são que você vão aprender ali com aquela vaga. Então, o estagiário vai entrar naquela oportunidade, ele vai aprender, vamos lá, a auxiliar ali na petição, vai aprender... Ai, gente, não sei muito sobre a advocacia. Vai aprender o que tá ali na arte, que a Lilian colocou e eu coloquei também. Mas essas funções, na verdade, são aprendizados, né? São parte ali do dia a dia, que você vai aprender aos poucos. Não são requisitos. Cadê o meu? Eu faço um pra todo mundo, ninguém faz um pra mim. Desculpa. Você é uma perfeição. Me redimindo. Boa. Já é. Vamos lá. Nossa, gente, a gente para aqui pra fazer pra responder uma pergunta e já vem mais 50 aqui. Eu queria tanto fazer uma pergunta pra Karina, pra que ela possa emitir a opinião dela sobre. Então vamos fazer assim. Não, acho que você vai gostar de responder essa. Você vai poder desabafar um pouco. Só que sem ser cancelado, por favor. Tudo bem. Não quero Por favor. Karina. Vai perguntar pra Karina ou eu posso falar uma do chat? Tá, o chat tá acumulando? Eu guardo a Karina pra depois. Tem uma só. Uma Então, do chat e a gente Tá coloca bom, a Karina no fechou. fogo. Faz o chat, então vai, manda. Sempre me empenhei no escritório, mas o sócio nunca me dá reconhecimento. O que fazer? Aí, qual que é o nome? Helena, né? Helena, isso. Helena, então acho que tá na hora de você atualizar seu currículo, tá? Manda pra gente. E mandar pra gente. Não, agora é sério. Sabe por quê? Porque assim, se você tá se empenhando, se você tá dando o seu melhor, se você tá fazendo, e mesmo assim não estão reconhecendo, mesmo assim, às vezes te passam um feedback negativo, às vezes ainda assim ficam achando erros, criticando mais o seu trabalho do que elogiando. Eu falo muito desse ponto de palavras, né, de afirmação, porque a gente entende também que às vezes alguns escritórios não conseguem dar reconhecimento financeiro naquele momento, mas eu acho que você ser reconhecido não é só financeiramente. Eu acho que às vezes você receber um reconhecimento por palavras, um elogio, um agradecimento, um apontamento ali de que, seu trabalho tá legal nesse ponto, eu gostei disso. Às vezes pra nós acaba valendo muito mais do que talvez um bônus financeiro ali, enfim, né? Mas eu acho que se você tá constantemente demonstrando isso e ainda assim não tá recebendo nenhum tipo de reconhecimento, eu acho que tá na hora de você buscar uma recolocação profissional, né? Acho que tá na hora de você, ainda mais se você sentou com talvez o sócio do escritório, conversou, explicou a situação, falou às vezes como você estava se sentindo, né? E mesmo assim o escritório não mudou o comportamento, eu acho que
sim, acho que está na hora de você atualizar seu currículo, olhar novas vagas, atualizar seu LinkedIn e buscar novas recolocações, buscar uma nova oportunidade, porque acho que a gente, como profissional, precisa estar dentro de um lugar onde a gente é reconhecido, né? Eu acho que seria basicamente isso. Aí! Muito bom, muito E é bom. isso. Agora chega a hora que a gente consiga a Karina. Tadinha. É uma pergunta de boa? É uma pergunta super de boa. Então Não é vai uma lá. pergunta, eu quero falar. Karina! Karina Oliveira! Meu Deus, por favor. Ó, deixa eu fazer a pergunta Posso primeiro. ir no lugar. Não é uma pergunta, eu quero que você emita a sua opinião sobre candidatos que agendam a entrevista e não aparecem na Muito entrevista. Muito Por bom. favor, isso a gente passa por isso Muito todo bom. dia. Muito bom. Ótimo. Pessoal, vamos lá. Essa questão de ausência em entrevistas é algo que tem acontecido com muita frequência. E eu acho que remete muito irresponsabilidade consigo e com o outro. Porque tenta analisar de uma forma oposta. Se você agendasse uma entrevista e o recrutador simplesmente não aparecesse e não te desse nenhum retorno do que aconteceu ou do que se passou, você estaria ali aguardando, você se ausentou talvez de algum compromisso ou outro, se preparou para que você estivesse ali naquele momento, mas quando chegou no momento, não aconteceu, a entrevista não aconteceu. Então, querendo ou não, eu pego aquilo que eu falei anteriormente sobre a expectativa, né? Quando nós agendamos, nós temos ali uma expectativa de te encontrar, de te conhecer. E muitas vezes a gente também tá aqui do outro lado, torcendo por você, para que você consiga aquela oportunidade. Então, assim, eu acredito que se você não tem interesse na oportunidade, se você não tem interesse em comparecer mais à entrevista, se ocorreu qualquer tipo de imprevisto, independente do tempo que você fez esse agendamento, você chega no WhatsApp do recrutamento e informa, olha, não vou conseguir comparecer, olha, eu não tenho mais interesse, né? Isso mostra o seu respeito com o profissional, tanto com o teu quanto de quem ia te avaliar. E isso é extremamente importante, tá? A gente valoriza bastante essa parte, né? Porque querendo ou não, você tá ali, agendou, outra pessoa poderia estar fazendo essa entrevista, né? Outra pessoa poderia estar recebendo aquela oportunidade e ela foi concedida a você. Então, querendo ou não, é um ponto extremo de responsabilidade. Então, por gentileza, gente, avisem quando vocês não conseguirem comparecer a uma entrevista, tá? É muito importante mesmo. Hashtag responsabilidade afetiva. Você com o recrutador, por favor. Obrigada. Eu, nessa parte, colocaria uma plaquinha de socorro na mão da Karina. Seria uma boa, viu? Vamos lá, próxima pergunta. Olha, essa pessoa, ela pediu completo sigilo, assim, da identidade dela, tá? Então eu vou respeitar. E pra pesar o clima, gente. Meu Deus. É um assunto complicado, mas é importante você falar. Sofri assédio moral no escritório, mas fiquei com medo de denunciar. Está certo? Olha, eu não sei quem fez essa pergunta. Espero que você esteja assistindo agora a live pra receber orientação, né? Mas eu acho que se você sofreu assédio moral, eu acho que você tem total direito e dever de correr atrás dos seus direitos. De que acho que nenhum profissional deveria passar por esse tipo de situação dentro de um ambiente corporativo. Não é isso que se espera de um líder, de um gestor. Enfim, eu não sei por quem você sofreu esse tipo de assédio moral, mas isso não é algo que deva ser passado pano, entende? Porque se você passou por isso, mais algum outro colaborador também já deve ter passado, e às vezes ninguém falou nada, e por conta disso, essa pessoa continua praticando isso e trazendo danos para diversas pessoas, e ninguém às vezes tem a coragem, a iniciativa de ir atrás e denunciar, ir atrás dos seus direitos por conta daquilo, né? Talvez só nesse ponto essa pessoa pare de fazer isso. Então eu acho que você deve sim ir atrás dos seus direitos. A empresa não tem que jamais, em hipótese alguma, ter esse tipo de comportamento. Isso não é justificável em nenhuma situação, né? Então
lamento que você tenha passado por isso. E eu aconselho que você vá assim atrás disso e denuncie, porque isso não é algo certo de cobrir, né? Acho que isso não deve ser encoberto. Olha, Lilian, ainda nesse tópico, vou jogar uma polêmica aqui pra você, tá? Nossa, tá pesando o clima agora. O que eu tô acontecendo? Agora Cadê eu o bacon, mulher? Minha fome se expressa em outras maneiras. Olha, você como recrutadora, vocês duas como recrutadora, se vocês estão ali vendo um candidato e por acaso vê que ele tem algum histórico de já ter denunciado alguma empresa, já ter processado, isso prejudica ele ali no processo seletivo? Olha... Acho que na verdade com os nossos candidatos ele ter processado bastante é bom, que a gente só trabalha com advogado. Meu Deus, eu esqueci. Ele manda demanda pros clientes. Olha, a minha visão, tá? Muitas pessoas podem não pesar esse tipo de coisa, mas eu acho que depende da situação que você processou o empregador. Você tá no seu direito? A empresa falhou com você em algum ponto? Você sofreu um assédio moral? Você deixou de receber os seus direitos? Eu acho que nesses casos tem que ser analisado o porquê de ter ocorrido essa ação judicial, né? Eu acho que a empresa também não... A gente deve passar pano em todo momento, de novo, não é generalizando, nenhuma empresa é 100% correta, né? Não são 100% das empresas que são corretas, mas eu acho que a gente tem que analisar caso a caso do porquê que a pessoa entrou com essa ação judicial. Será que ela realmente estava com a razão dela? A empresa realmente prejudicou ela? Ou ela que às vezes não gostou às vezes não estava performando dentro da empresa, o sócio às vezes deu chance, falou, conversou e mesmo assim a pessoa não mostrou mudança, não mostrou desempenho, e aí o sócio vai lá e desliga esse colaborador, aí a pessoa só fica irritada e entra com uma ação judicial colocando provas indevidas, manipulando ali a situação para que a empresa se prejudique dentro de uma situação que não foi real, que não aconteceu. Então eu acho que nesse caso pesa sim. Agora, no caso de a pessoa estava no direito dela e a empresa falhou com ela, aí ok, a pessoa estava só correndo atrás dos direitos dela e nada mais justo do que isso, né? Então acho que tem que ser analisado caso a caso. Muito bom. Não tenho nada a acrescentar, porque a minha visão é essa. A Karina mandou um disse tudo, a Karina se comprou parabéns. De fato, eu acho que você simplesmente pegar ali um histórico de um candidato que tem ali esse tipo de registro e você só, vou descartar por quê? Se não tiver uma análise por base do, poxa, o que aconteceu e tudo mais, às vezes você acaba perdendo um bom candidato, né, por não ter um estudo aí da situação. Então, é até injusto. Exatamente. É isso. É isso, gente. É isso. Vamos lá, a gente já tá chegando quase em... Falta uma meia hora ainda. 30 minutos só de live. Tá passando bem. Rápido, gente. Meu Deus. Então, isso significa que a gente vai fazer outra, gente? Será? E aí, Ale? Você vai pra outra live? Vocês vão vir, pessoal, na próxima também? Eu apoio. Que ainda tem muita pergunta, viu? Então, olha, mais uma que mandaram aqui no chat. Tadinha, Karina. Ela tá com uma vontade de falar. Fala, cara. Fala. Solta a voz. Vou deixar você ler essa que tá no chat, cara. Ok. Bom, Dr. Francisco, advogado, perguntou: se as vagas que vocês têm são passadas por outros escritórios, isso significa que vocês não podem fazer nada para melhorar as condições das vagas? Então, Francisco, se no primeiro momento, porque eu sempre faço uma análise inicial do briefing, né? Se no primeiro momento eu vejo que tem algo que está muito fora do que o mercado tem praticado, se o escritório não está oferecendo nenhum tipo de benefício, ou, enfim, nesses pontos eu tento levantar o escritório e a gente alinha isso antes da vaga começar, tá? As outras vagas que começam é porque a gente analisou e viu que ainda assim está dentro do que o mercado tem praticado, tá? Então, mas a última palavra ainda assim é do escritório, eles que impõem, eles que oferecem os benefícios, o salário, enfim, colocam o modelo, formato de trabalho, se vai ser híbrido, se vai ser 100% home, se vai ser 100% presencial. Então, nesse tipo de decisão, a gente não consegue intervir. Realmente são eles que colocam esses requisitos
e cabe a nós só seguir e selecionar esses profissionais que estejam de acordo com as condições que a vaga estão sendo divulgadas naquele momento, né? É isso. Próxima pergunta. Maravilha. Tá gostando de responder perguntas? Tô gostando de responder perguntas. Bom. Tô um pouco com a garganta seca, confesso. Queria uma aguinha? Queria. A pessoa que Mas tudo preparou a bem. live devia ter pensado nisso. Pois é, Mas exatamente, né? Alguém... Não liga o ar-condicionado, não traz comida, não traz água. Gente, olha, ambiente insalubre. Insalubre, tá difícil ver aqui, olha. Bom, a Olivia Ferreira via e-mail e perguntou: como posso dizer pro meu recrutador atual que estou saindo para buscar uma nova oportunidade? Qual que é o nome dela? Aline. Aline? Uhum. Aline, eu acho que você deve ser transparente. Sempre, eu acho que a transparência, ela é a melhor saída para tudo, tá? Se você já sentou com o seu sócio, com o seu gerente, enfim, e você explicou a situação pelo que você está passando e tudo mais, e não houve mudança por parte da empresa, e mesmo assim continuou a mesma coisa e você tentou conversar e não houve mudança, eu acho que você deve ter uma nova conversa e falar: olha, como não houve a mudança, como eu já mencionei alguns problemas que eu tinha passado aqui dentro, esse ponto não estão me agradando aqui dentro, não está aderente com o que eu estou buscando agora, eu gostaria de começar a procurar uma nova oportunidade e tudo mais. E eu acho que é realmente explicar essa transparente os motivos que estão te levando a buscar essa nova fase profissional, né? Eu entendo que muitos gestores às vezes não vão entender, vão ficar debatendo, mas eu acho que a sua parte você tem que fazer. Acho que a sua parte tem que ser feita. Você conversar, explicar, e aí sim seguir para uma nova busca, uma nova enviar o seu currículo para outros lugares, enfim. Mas eu acho que a transparência é sempre o ponto principal, o ponto-chave para tudo, né? E ter a comunicação sempre alinhada. Muito bom. Olha, a Cecília falou que quer trabalhar aqui. Manda seu currículo pra gente, Ceci. Ah, ela é advogada? É. Aí complicou, né, Cecília? Aí complicou um pouquinho, Cecília, que a gente não tem vaga de advogado pra trabalhar aqui. Nós temos as vagas de advogado pra trabalhar os nossos clientes, que são pessoas maravilhosas também, que você também pode caminhar seu currículo, e se você estiver dentro dos requisitos, nós também te recolocaremos pra lá, tá? Infelizmente aqui no Grupo InRise nós não temos vagas dentro da área de advocacia, do direito em si, pra cá, mas encaminhe seu currículo que assim que possível nós encaixaremos nos nossos clientes, tá bom? Quem quer que a Karina responda mais uma pergunta? Eu! Olha, Gente, eu tô sentindo falta de um bicho. Nossa. Um bichinho, um polvinho, um pato. Cadê o pato, Letícia? Cadê o pato? Coelho. O pato, a Letícia fez o pato ficar famoso. E aí ela mandou o pato pras montanhas. Isso. Ai, gente, descanse em paz. Pato! Ela deixou a gente sem pato, cara. Vou te falar, É cara. absurdo. Tá, vem com o coreano. Vai lá. Está dentro de um Vai animal. cá. Oh, meu Deus. Fala, seu momento agora. Meu momento com o photocard. Olha, entrar? Vai. Vamos lá. Qual foi a desculpa mais esfarrapada que você já recebeu só pra pessoa não participar da entrevista? Nossa, boa. Cara. Nossa, eu tenho Tem tantas assim que a Nossa, você eu tinha uma boa, hein? Eu tinha uma Nossa, boa. Não se preocupe, você pode responder também. Você pode responder Porque quando eu tento lembrar de alguma outra, porque assim, de fato tem muitas. tem muitas, você tá selecionando uma aí. Porque Tem Às uma vezes- média, assim, uma que falou muito. às vezes o candidato, ele, exemplo, a gente fez todo o processo, né? Fez todo o processo e tal, agendou, mandei um link lá pra gente fazer a entrevista. E aí, em algum momento, ele fala assim: infelizmente eu não vou poder prosseguir, porque às vezes dá o fator de ter lido o descritivo depois, ou de ter ocorrido alguma coisa, enfim. Mas, assim, uma bem específica agora. E você lembrou de alguma?
que você tenha recebido que... Desculpa pra não fazer entrevista, filha, várias. Mas tem uma que marcou bastante. Fala. Posso falar? Vai, fala. Pode ficar, quero ver. Vai pensando na que você falou aí. Mas a gente teve uma vez, essa daqui me marcou muito, muito. A gente propôs pra candidata pra fazer entrevista com ela. E aí ela falou que ela não podia naquele momento, porque ela estava lavando roupa. E aí ela pegou e tirou a foto do tanque de roupa dela, cheio de peças íntimas ensaboadas, e mandou pra gente. Gente, como assim alguém prefere ficar lavando roupa Do que fazer conseguir uma um entrevista? emprego, meu Deus do céu? Isso na minha cabeça não fez sentido algum, óbvio que era uma desculpa, porque ninguém jamais, que tava realmente precisando, vai inventar esse tipo de coisa e mandar ainda pra gente olhar isso. Gente, ela não foi convidada anteriormente, Gente. não foi agendada com ela? Pra que ela foi lavar roupa nessa hora? Exatamente, não sei. Gente, olha, sinceramente. Bom, eu sinceramente não consigo lembrar de nenhuma agora. Gente, Como assim, Karina? Você recebe tanta desculpa. Recebo Gente que muito. fala que o cachorro passou mal e não vai poder fazer entrevista. Ai, porque eu tô dentro de um túnel. a ponte aérea. Gente, mas voltando para aquilo de novo, agora o ponto de dica, né? Se você não tem interesse, registre o seu não interesse. Porque aí outra pessoa pode estar realizando uma entrevista. Gente, ser sincero com o recrutador não é um problema. Pelo contrário, é muito importante. Eu acho que a visão da área do recrutamento, por muito tempo, foi uma questão muito rígida, né? Mas nós preferimos quando vocês são sinceros. Tipo, olha, eu não consigo hoje porque aconteceu isso, ou eu não quero mais. Não há problema de você voltar atrás daquilo que você disse. Olha, queria a vaga, ok, e agora eu não quero mais. Não precisa inventar uma desculpa. Tipo, meu cachorro comeu o fio da internet e aí eu não consigo entrar. Nossa senhora. Tá bom? É isso, sejam sinceros, povo. Sabe uma coisa que vocês contaram que me marcou? Candidato que fez todas as tratativas, né? Marcou o horário. E aí ele virou pra gente e falou: não posso fazer entrevista agora, pois estou trabalhando. Por que você marcou? Exatamente, gente. Teve vários candidatos que a gente já tentou agendar em tanto entrevista virtual, presencial, e a pessoa não conseguia porque estava trabalhando. Eu falei, tá, então vamos virtual, né? Aí a pessoa também não conseguia, porque também estava trabalhando. E aí o único horário que ela conseguia, sei lá, era fazer 9 horas da noite. Gente, desculpa, mas eu não consigo fazer entrevista 9 horas da noite. Gente, eu lembrei, não foi bem uma desculpa. Foi Eu fiquei um pouquinho nervosa. Então, eu lembrei de uma vez que a gente tava fazendo um agendamento com um candidato. E aí a gente perguntou, né, se ele podia fazer a entrevista em horário X, ele disse que não tinha, e nós sempre tentamos ajudar o candidato, né? A gente pergunta, olha, qual a sua disponibilidade? E ele falou assim, minha disponibilidade é de segunda a sexta-feira, após as 28 e aos finais de semana. Olha só que coisa, não é mesmo? Tudo bem, meu querido, ok, próximo. Como que a pessoa quer conseguir uma recolocação assim? A pessoa não tem tempo nem de fazer entrevista, meu Deus do céu. A pessoa acha que ela vai mandar o currículo dela e ser aprovada pra vaga, assim, Não é uma assim, avaliação. gente, que acontece. Infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim. Sério, Isso. Não sejam esse tipo de gente. Por favor. Sem condições. O Rodrigo Lima mandou via e-mail a seguinte pergunta. Você acha que as pessoas preferem mais salário ou benefícios? Essa Olha. inclusive é uma pergunta que a gente já levantou em enquete no nosso grupo de vagas. Que são... É verdade? Inclusive a enquete deu que as pessoas preferiam mais benefícios, né? Sim. O levantamento que a gente fez aqui, anedótico, do grupo Rise, quando a gente tinha apenas 3 grupos de vaga, gente. Olha aí. Era tão pouco, Era um já estamos em bebezinho, 5. nós estamos em 5 agora. E Chegamos em 10 mil seguidores. Sim! Parabéns, Letícia, parabéns. Muito bom. É isso. E na nossa pequeníssima enquete, que já tinha lá umas 3 mil pessoas, o pessoal votou em peso, assim, nos benefícios. Exato. Assim, agora, eu acho que precisa existir um equilíbrio dos dois.
Eu acho que o salário é importante e os benefícios são importantes. Eu acho que a gente tem que traçar uma linha ali de equilíbrio entre os dois. Eu acho que a gente não pode pesar mais um do que o outro, né? O salário sim é importante, mas a gente precisa ali ter um apoio, né? A gente vale transporte, é lei na CLT, é essencial. E ainda assim, tem algumas pessoas que não querem oferecer, porque isso não é um benefício em si, né? É um direito do CLT. A pessoa precisa receber o vale transporte. Ela precisa receber o valor dela ir e voltar pra casa dela, né? Então, eu acho que pesar os dois, acho que é super importante. Eu acho que, na minha opinião, não tem um mais importante do que o outro. Eu acho que os dois são importantes em si. Porque eu acho que se você também não tem um vale transporte, você não consegue ir até o emprego. Se você não consegue ir, você não tem salário. E assim? Enfim, e assim é uma bola de neve, né? Então, os dois são importantes, na minha opinião. Sim, Na sua opinião, na opinião dos nossos candidatos, eles na opinião dos candidatos, eles querem home office e só benefício. Porque pela enquete do negócio, eles pesaram muito mais benefício do que salário. Enfim. Ai, gente. Olha, aí no chat teve uma pergunta do Flávio Moraes. Tá. Na entrevista, é melhor dar respostas mais detalhadas ou mais objetivas? Eu acho que você precisa ser completo naquilo que você está falando, mas de uma forma objetiva. Não adianta você ficar falando ali 10 minutos sobre um tópico só e depois, sei lá, você tem 30 minutos de entrevista. 10 você ficou falando ali, falando, e às vezes de coisa que não tinha nada a ver com a pergunta que o recrutador te fez. Você começou, às vezes, desculpa a palavra, você começou a viajar na resposta e isso não é legal. Então acho que objetividade, você contar, sei lá, perguntou da minha experiência, conta tudo que você fez, mas de uma forma objetiva, né? Eu era responsável por isso. Não precisava falar, eu chegava na empresa, aí eu tomava meu café, aí eu ia ali pra minha mesa, eu conversava com meu amigo. Tipo assim, exemplo de informações irrelevantes pra uma entrevista, né? Então acho que você ser objetivo acho que é muito mais importante. Nossa, gente, só mais uns 20 minutinhos de live. Caraca, passou muito rápido, hein? Eu nem percebi, de verdade. Eu acho que seu estômago deve ter percebido, Lilian. Você só tá pensando em Sim, comer. sim. O estômago... Marido, se você tá assistindo a live, por favor, prepare a janta. Prepare Já vai a pedir janta. telhadinho de bacon. Vai pedir telhadinho de bacon, né? Um negócio ali pra... né? Porque eu tô com fome. Pra forrar a barriga. Então vamos lá, mais uma pergunta aí que mandaram pelo LinkedIn, né, cara? Ok, vamos lá. Sim. Fernando Silva mandou assim. Você acha que o mercado de trabalho está muito difícil? Bom, é isso. Certo. Eu acho que, voltando também um pouquinho daquilo que eu já mencionei, eu acho que tem muita vaga boa, com bons salários, que tem as exigências condizentes, mas também acho que tem muita vaga exigindo muita coisa sem os benefícios necessários, né? O salário na faixa, enfim. Então acho que o mercado não está difícil, mas da mesma forma existem candidatos que não estão preparados também para o mercado, né? Então a gente tem muita gente ali que às vezes não sabe se portar numa entrevista. Esses dias eu vi um post no LinkedIn de um rapaz que mandou o currículo dele impresso até a metade e falou que se o recrutador quisesse descobrir as habilidades dele, era pra contratar ele. Então assim, não faz sentido na minha cabeça. Você tá se candidatando pra que vaga? Pra vaga num circo? Porque se eu não consigo ver suas qualificações... E detalhe, no currículo dele, a parte que aparecia não tinha nenhum contato dele. Tipo assim, eu vou mandar o meu currículo, mas aí se você quiser você me contrata pra saber minhas experiências, né? Uma vaga misteriosa, um candidato misterioso, com um contato também misterioso, porque não tinha um telefone, não tinha um e-mail. Então assim, esse tipo de candidato já é um tipo de candidato despreparado. Então às vezes até tem vaga no mercado, mas não tem um candidato bom preparado para esse tipo de situação, né? Lógico, é um exemplo isolado que eu tô falando, foi um post que eu vi, nem chegou até mim esse currículo, mas só utilizando de exemplo, né? Para que vocês vejam
que às vezes o problema não é só a empresa, né? Às vezes a empresa tá oferecendo um salário legal, tá com os requisitos ali tudo certinho, mas os candidatos não estão sabendo como se vender, como se candidatar, como se portar numa entrevista, como responder uma avaliação técnica sem o uso de inteligência artificial. Então, eu acho que tem vaga e tem pessoas boas. Eu acho que o ponto é realmente cruzar as duas e alinhar esses dois pontos para que ambos os problemas, entre aspas, sejam sanados, né? Gente, vocês não estão vendo, mas toda vez que a Lilian fala de responder pergunta com inteligência artificial, a Karina, ela dá um tremelique nela. Dá uns negócios assim, né? Que ela tem um trauma em relação a isso, viu? Passou muito por isso, a bichinha, tadinha. Sim, gente, nossa. Não, e foi horrível, porque a gente tava contando com aquela candidata, porque pelo currículo ela era excelente, era um ótimo perfil. Então por isso que a gente fala, não dá pra gente ir só pelo currículo, né? A gente vê ali o currículo. Esses dias ela foi fazer entrevista com uma menina que ela falava 5 idiomas. Fluente em 5 idiomas. A gente falou, a pessoa vai ser excepcional na entrevista. Vai saber falar muito bem. E a pessoa tava sentada no sofá da casa dela, assim, ó, largada de qualquer jeito, falando com a gente, não se preparou nenhum momento pra conversar. Então, assim, né, são situações que a gente passa todos os dias. Ser recrutador não é fácil, tá? Também. Eu entendo a posição de vocês, é difícil às vezes conseguir entrevista, mas o nosso lado também às vezes é bem difícil. E Lilian, se um candidato quer aprender a se portar melhor numa entrevista, qual é o quadro que ele tem que procurar nas redes sociais da Enrise que você apresenta? Minuto RH! Apresentado por mim. Como editado. que é o Minuto RH? Apresentado por mim, editado pela Letícia. O Minuto RH, nós pegamos dicas para os profissionais, para que vocês consigam saber, às vezes, como se portar numa entrevista, como estruturar um currículo, como saber o tempo certo, às vezes, de buscar uma recolocação. Nós temos alguns vídeos já soltos aí no nosso Instagram, é só você descer um pouquinho ali que você acha alguns vídeos. E tem algumas dicas bem importantes lá, algo bem relevante para vocês, eu recomendo assistir. E outras edições da Letícia são, ó, maravilhosas. Eu adoro. Aprovado. Aprovada. Passei. Só trazendo ali uma nota sobre o que a Kelly falou, a questão de contato, meios de contato, que isso tem acontecido com uma certa frequência com a gente. Às vezes a gente acha perfis interessantes, mas não tem um contato. Gente, como que a gente vai conseguir falar com vocês se não tem um número de telefone? Eu sei que é uma informação básica, mas sempre avaliem o currículo de vocês e vejam, principalmente no LinkedIn, se tem o número de contato de vocês. Exatamente, gente. Ter contato acho que é o mais importante. Acho que não adianta nada se mandar o seu currículo e esquecer de colocar o seu número de telefone lá, por exemplo. Né? Como que a gente vai... Você pode ser excelente candidato, mas como que a gente vai conseguir falar com você, meu amor? Olha, a Silvana Soares falou aqui no chat. O feedback para os candidatos é realmente importante? Por que muitas empresas não dão? Será que ela quis dizer o feedback... Eu acho que é do retorno de processo seletivo ou feedback Sim, da empresa? eu imagino que é do processo seletivo em si. Porque acontece, né? Muitas empresas não dão esse feedback pro candidato do porquê ele não passou, do que aconteceu com a candidatura dele. E também como que esses candidatos podem ir atrás disso, né? Exato. Eu acho que o feedback, sim, muito importante. Que assim, às vezes, por exemplo, utilizando o meu exemplo aqui da Enrise, a gente não consegue dar um feedback negativo para todo mundo que manda currículo, por exemplo, né? É muita gente. Mas todos que passam na entrevista com a gente tem o cuidado de mandar uma mensagem informando que a pessoa não foi aprovada, mas que ela está no nosso banco de currículos. E outra, você não é que você não foi aprovado, você não é bom, você não tem competências técnicas boas, você não está bem posicionado no mercado. Às vezes não era só o seu momento para aquela vaga em específico. Devem ter outras vagas que o seu perfil está aderente. É só a gente, você buscar outras vagas que estejam aderentes e o seu currículo também fica aqui conosco. Se a gente encontrar no momento que a vaga que está em aberto está encaixando com o seu perfil nesse momento, a gente encaixa novamente, não tem problema algum, tá? Então acho que é basicamente isso. Você acha que volume é uma das principais razões do porquê não dão esse feedback de volta para os candidatos? Talvez sim.
Ou talvez a empresa já não tenha esse tipo de política interna. Às vezes, por exemplo, às vezes empresas que não são especializadas em recrutamento e seleção, como a gente, por exemplo, uma empresa está só abrindo a vaga, quer preencher aquela vaga naquele momento. Recebeu, sei lá, 1000 currículos, entrevistou 20 pessoas, e às vezes eles só estão preocupados em preencher aquela vaga naquele momento. Não estão preocupados em ter esse tato com o candidato, essa preocupação, que é importante, né? Às vezes a pessoa se inscreve, está ali esperançosa com a vaga, e a vaga às vezes já fechou há tempos, ela ainda está ali esperando um retorno, esperando alguma resposta. E isso não é justo também com quem está participando do processo, né? Porque o recrutador quer que a pessoa participe, mas na hora também de dar um retorno ela não aparece, não fala nada. Então acho que também não é justo com os candidatos que estão se inscrevendo. Então acho que talvez sim, acho que às vezes é falta de preparo da empresa, às vezes é volume de candidaturas, às vezes volume de entrevistas que foram feitas, que as pessoas às vezes não conseguem trazer esse feedback pontual para cada um deles, né? Nossa, gente, só mais 10 minutinhos. Gente, tá muito voando, tá voando. Nossa, Não é muito, cara. Gente, voou. E aí, cara, tem mais alguma pergunta que chegou pra gente nas redes? Temos sim. Ó, o Alexandre Santos mandou. Todas as vagas hoje em dia são a mesma coisa. Muita exigência e pouco salário. Na verdade, não é uma boa pergunta. É uma bronca, hein? É uma bronca, eu tô levando uma bronca lá. No finalzinho da live aumentou muito. Nossa senhora. Valeu, Alexandre. Bomba explodindo assim no fundo. Bom, de novo, gente, a gente não pode generalizar. Não sou tudo. Não são todas as vagas que são ruins, não são todas as empresas que são péssimas, não são todos os candidatos que não estão preparados. Não é que o mercado tá ruim, com muita exigência, pouco salário. De fato, a gente se depara com esse tipo de situação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E de fato, isso acontece, mas se você viu que aquela vaga não tá aderente pra você, que você não tá correspondendo às suas expectativas, manda currículo para outras vagas, manda currículo para outras empresas, que você vê que no momento ali tá mais aderente com aquilo que você está buscando, né? Eu acho que é você também saber direcionar o seu perfil. O Levi acordou, gente. Se fazendo presente novamente, agora no final da live, que a gente tá partindo aí pros últimos 8 minutos de live. E ainda tem mais uma pergunta aqui no chat, viu? Eu vi agora. Ô, Levi, você Posso ler tem aqui? alguma pergunta? Não, você não tem pergunta nenhuma. Ô, Levi, você já começou a mandar seu currículo? Aproveita que tá cedo, né? Você já foi numa entrevista, Levi? Então, pode ler, Lilian. Quem que falou? Quem aconteceu? Acho que o Levi tá querendo falar mesmo, assim. Realmente. Ô, Levi, você já começou a trabalhar pra pagar seus doces? Hein? Não. Então vai, já tá no finalzinho, vê aí a última pergunta. Vamos lá. A Maria Garcia perguntou: é verdade que recrutadores levam apenas alguns segundos para olhar um currículo? O que você acha? Olha aí que a Karina foi cancelada. Eu acho que essa deveria responder, hein? Não, a Karina, ela foi cancelada quase esses dias com isso. Então eu acho que a gente deve deixar para ela responder, não é mesmo? Tá bom, gente, eu vou responder essa questão. Bom, vamos lá. Como a Ali falou sobre as informações das palavras-chave, né? Nós já temos aí uma rotina padrão, né? Quando nós pegamos ali as informações do que o cliente quer, nós fazemos ali uma análise através dessas palavras-chave, né? Nós avaliamos sim as competências, o que está escrito ali no seu currículo, obviamente, mas não tem um tempo ali hábil para fazer esse tipo de avaliação, né? Acho que 2 segundos seria muito um exagero, mas assim, em torno de algo rápido. Nós abrimos ali seu currículo, avaliamos e olhamos para ver se você tem as palavras-chave, né? E tendo ali essa palavra-chave, por isso que nós conseguimos avaliar ele de uma maneira rápida. Então, seria isso. É isso, gente. A Karina leva 2 segundos pra ver se você tá aderente ou não. E ela diz. Cancela ela, gente. E cancela ela.
isso. Ela bate o olho no currículo e faz "Isso daqui eu não gostei, não vou com a cara dele. Vamos cancelar. Tadinha. Falando em cara dele, Emília, mais uma pergunta aqui. Polêmica. Finalzinho da Meu, live. faltam 5 minutos. Hora de polêmica. Você acha que no recrutamento ainda avaliam muito por questão de aparência, foto no currículo? Cara, eu acho que, sendo por mim, eu acho que isso não é relevante pra vaga, não faz sentido, né? Eu acho que ter uma foto, eu acho que é legal, eu acho que a gente já cria uma cara pra você ali acho que fica mais marcante às vezes pro recrutador quando você tem uma foto, que a gente já abre o currículo, a gente marca pela foto, porque assim, o currículo é muito escrito, né? Então a gente vira e mexe, a gente sempre se depara com um currículo que só tem texto. Então no momento que a gente vê uma foto, às vezes acaba marcando um pouco mais a gente lembra um pouco mais do candidato. Pelo menos eu sou assim, eu sou muito visual, né? Mas eu acho que não é um fator determinante, nem precisa ser, nem deve ser. Porque a aparência jamais vai definir o tipo de profissional que você é. A aparência jamais vai definir o tipo de entrega que você dá pro escritório, pra empresa. Então eu acho que você ter uma foto, pô, legal. Mas não faz sentido achar que você foi descartado de um processo por conta da sua aparência, por conta de... A não ser assim, tô falando de aparência física, tô falando às vezes de como você aparece na apresentação da entrevista, por exemplo. Você tá com uma postura mais social, é sempre mais relevante, é sempre mais visto com bons olhos, né? Então acho que mais nesse sentido de aparência em si. O Levi tá bem feliz, e é isso. Que daqui a pouco ele vai embora pra poder comer também, porque ele também deve estar muito fome. Comer também, né? Você acha que deu tempo da gente terminar a live e dar tchau? Eu acho que sim. Pra comer? Faltam 4 minutos, eu acho que dá tempo da gente se despedir aqui. E já partir pro final, né? Certo, então vamos lá, cada tchau? Vamos dar tchau, então. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Você não quer ir embora? Você não quer ir embora? Oh, meu Deus. Peraí. Calma aí, Então vamos de vamos lá. cada lado aqui, né, gente? Vai lá pra aquele lado, cá. Vamos. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado para vocês que ficaram aqui na live, para vocês que acompanharam desde o início. Foi um prazer responder as perguntas de vocês. Foi muito legal a contribuição que vocês fizeram, tanto no Instagram, no e-mail, no nosso WhatsApp, tá? Muito obrigado pela participação aqui. E teremos outra live de recrutamento, hein? Porque essa aqui foi sucesso. Foi muito boa essa live, pessoal. Muito obrigada por aparecer, viu? É isso aí. Karina? Obrigada, pessoal. Voltem novamente com mais questões que nós iremos responder. Ficou muito de Mais fora, os infelizmente, mas nosso tempo é bem limitado aqui, né? Mas fica tranquilo que na próxima live a gente responde sua dúvida, caso você não tenha recebido a sua resposta nessa live, tá? E é isso, galera. Obrigadão, tchau, tchau e até mais. Até mais! Valeu.